Na abertura dessa obra, uma anja conta que um dia ouviu de uma pessoa que ela deveria aprender mais sobre os humanos, e isso deixa ela muito insegura por não saber nem ao menos cumprimentar eles da forma correta. Porém, acima da insegurança, uma curiosidade tremenda carrega a anja para o meio de uma das cidades dos homens, onde ela acredita que vai viver experiências fantásticas. Enquanto isso, saindo do seu trabalho no restaurante Fancy, Tokumitsu tá exausto por conta do turno longo em que ficou de serviço. No caminho para casa, ele encontra um gatinho que tinha adotado quando era criança, mas como não podia ficar com ele, um vizinho que ama gatos acabou ficando com o animal. Parece que é tarde para pensar nisso, mas atualmente ele poderia cuidar desse gatinho, afinal faz um mês que ele começou o ensino médio e foi morar sozinho. Seu apartamento não é nenhum exemplo de arrumação, mas um dia ele vai colocar tudo em ordem. Nesse momento, tudo que ele mais queria era não se sentir tão sozinho o tempo inteiro, até que de repente uma pena de asa angelical invade sua casa pela janela. No dia seguinte, o despertador acorda Tokumitsu e seu corpo tá tão pesado que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele vê que a janela dormiu aberta, por mais que sempre feche toda a noite, mas logo ele percebe o motivo disso tudo. Uma garota desconhecida dormindo na sua varanda. O jovem entra em desespero e acaba derramando seu leite em cima da coitada, que depois de dar bom dia pro dono da casa, como se morasse lá há anos, resolve trocar sua roupa molhada. Enquanto isso, Tokumitsu se pergunta se por acaso essa pessoa é uma otaku cosplay que pratica parkour nas horas vagas, ou se isso pode ser alguma pegadinha nova da internet. Por isso, ele fecha todas as cortinas para impedir as câmeras de filmar o apartamento. Nesse meio tempo, a garota pede alguma roupa emprestada e Tokumitsu escava suas gavetas feito louco em busca de alguma coisa. Depois de encontrar a única blusa limpa, ele pede desculpas por não ser algo mais refinado, mas é a garota quem pede desculpas por ter usado a varanda do rapaz sem permissão, já que não tinha nenhum lugar para dormir. Em seguida, ela se apresenta como Toa, enquanto ele diz que seu nome é Tokumitsu Shintaro. Então a garota usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a felicidade de ter encontrado uma pessoa de coração tão puro, e que isso só pode ser obra de Deus. Com isso, o garoto começa a apreciar a educação e a beleza da estranha, que adoraria poder agradecer a todos os familiares do Shintaro, porém ele conta que mora sozinho, e Toa fica impressionada por ele morar sozinho nessa mansão com tantas janelas. Diante disso, Shintaro tem que explicar que esse cômodo é a casa inteira dele, e não um prédio todo. Com tanto de coisa espalhada, Toa achava que o apartamento era um depósito, e esse pensamento desconexo da garota faz o dono da casa pensar que tem alguma coisa de errado com ela. Aliás, ele questiona o porquê ela estava dormindo na varanda, e sem responder a pergunta, a garota lembra que precisa retribuir a hospedagem de alguma forma, por isso pede pro rapaz dizer sem medo que ela pode dar em troca. Como ele estava perto demais e insistindo que vai fazer tudo que tá ao seu alcance, Shintaro perde a linha e diz que não tem nada que ele queira. Então Toa lamenta e promete ao menos cozinhar alguma coisa pro anfitrião, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque o moleque só come comida congelada com Coca-Cola. Já que é assim, a garota decide contribuir com uma faxina, mas ao correr pra varanda, acaba tropeçando numa pilha de revistas muito suspeitas. Felizmente ela nem viu o que aconteceu, porque estava ocupada separando uma rinha de gatos para fazer jus ao versículo "Ame o seu próximo como a si mesmo". Depois disso, Shintaro passa alguns band-aids nos dedos arranhados da moça e pede para ela ficar de boa, porque esses gatos se estranham às vezes, mas vivem de esfregação pelos telhados da vizinhança. Vendo a pureza da garota, Shintaro diz entender que ela tenha motivos para fugir de casa, mas lembra que é perigoso uma garota dormir a céu aberto, por isso ela precisa considerar voltar para casa. No entanto, Toa explica que mora no céu, a morada de Deus, e que ela é um anjo. Shintaro acha graça do que acabou de escutar, mas logo ele percebe que aquela garota tá falando sério, então fica sem chão enquanto Toa conta que desceu pra terra por ordem de Deus, e que representa os anjos na missão de aprender sobre os humanos. No meio desse discurso, Shintaro realmente viu que ela falava sério, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque na sua cabeça, claramente Toa fugiu de algum hospício, ou é uma daquelas garotas bonitas e maquiadas que ficam te empurrando algum curso genérico de informática. Por fim, a garota estranha pede pra passar uns dias na casa do rapaz, mas como o despertador alertou que falta meia hora pro expediente, Shintaro se apressa pra colocar ela pra fora, pelo menos prometendo acompanhar ela até o ponto de ônibus. Depois de toda a confusão, Shintaro respira fundo e acredita ter tomado a melhor atitude. No final da tarde, o garoto tava só o pó da rabiola por causa da gripe que tava piorando, e por isso o patrão liberou ele pra sair mais cedo do trabalho. Na volta pra casa, ele se questiona se a Toa realmente voltou pra casa, certo de que nunca mais veria ela de novo, até que ela passa pelo Shintaro na companhia de um tiozão esquisito que chamou ela pra ir num hotel. Diante da situação, ele agarra a Toa pelo pulso e puxa ela pra longe, mas na hora de dar aquele sermão na anja sobre não confiar em estranhos, o garoto cai duro no chão e apaga. Algum tempo depois, Shintaro acorda na sua casa, e Toa tava tão preocupada do lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele tá melhor. Shintaro olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele, e por falar nisso, ela oferece um migal de leite com açúcar feito com o pão que tinha sobrado, já que não achou arroz na casa.
Shintaro fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica sem graça quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele acaba cedendo e se sente bem por estar comendo algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de apreciar cada segundo desse momento único, Shintaro volta a dar o sermão de mãe que deixou de dar na rua, avisando que Toa não deve confiar em estranhos, porque tem muita gente má no mundo. A Anja tenta justificar sua atitude em acompanhar aquele homem, mas acaba não encontrando as palavras certas. Então Shintaro corta o silêncio ao oferecer sua casa para ela passar alguns dias, já que Toa realmente não tem para onde ir. Com a boa notícia, a garota abraça Shintaro com força, que sabe que essa garota é meio doida e avoada, mas ainda assim uma boa menina. Pelo menos ele acha. Em seguida, o dono da casa comenta que deve ter sido difícil carregar ele até ali, porém Toa responde que foi a coisa mais fácil do mundo, levando em consideração que ela é capaz de voar. Então, como o garoto fez aquela mesma cara de descrença, dessa vez ela abre suas asas angelicais, para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é, e Shintaro se encanta com a beleza daquela cena única. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o jovem tem certeza que foi apenas um sonho, até que a Anja acorda do lado e joga toda a sua certeza pelo ralo de novo. Shintaro pergunta o que ela tá fazendo na cama dele, mas como bem lembra a garota, é a única cama do apartamento. Vendo que de fato pegou uma Anja para criar, Shintaro vê o vestido dela caindo aos poucos pelo ombro, então se apressa para mandar ela trocar de roupa para comprar café na rua. Chegando no mercadinho, ele tá de olho no arroz para comprar, enquanto Toa mostra um pão no vapor que dá um prato de brinde para quem juntar alguns adesivos da embalagem. Com a empolgação, a Anja acaba deixando suas asas expostas para fora, então Shintaro precisa colocar ela nos eixos para não causar o caos dentro da mercearia. Ao voltar para casa, ela pede desculpas pela animação fora de hora e explica que aprendeu a deixar as asas para dentro enquanto estiver na Terra, porque deu o guia de vida na Terra para boas crianças. Interessado no assunto, o humano pergunta o que afinal os anjos fazem da vida. Então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que não se percam entre o céu e a terra. Shintaro acha esse trabalho puxado, porque o que não falta é gente nesse mundo, enquanto Toa termina dizendo que dar felicidade aos humanos também é um serviço angelical. Porém, quando o rapaz pergunta o que os anjos fazem para gerar essa tal felicidade, Toa percebe que não descobriu até hoje, mas presume que Deus tenha enviado ela para descobrir. Logo Toa morde o pão a vapor que levou e promete comer aquilo todos os dias que puder, mas Shintaro sabe que comprar todo dia no mercadinho do bairro vai torrar a grana que seus pais dão pra ele todo mês, então decide que vai ter que voltar a cozinhar dali em diante. Por isso, ele chama Toa pra comprar os ingredientes, fora as coisas que ela precisa pro dia a dia, como escovas de dentes. E mais uma vez a Anja solta suas asas e mostra que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de partirem, Toa coloca a mão na testa do Shintaro pra ver se a febre melhorou, e mais uma vez ele não consegue controlar a vergonha, dizendo com pressa que provavelmente foi só uma febre de exaustão. Assim que chegam no shopping, a Anja acredita que na verdade é um palácio e sai correndo na frente por pura empolgação. Shintaro vai atrás da nova hóspede e tenta manter ela perto para comprar as coisas que ela precisa, e a garota oferece de flutuar a cesta de compras caso fique muito pesada, levando em conta que as asas dela têm que ficar de fora para isso. Depois de recusar a proposta, obviamente, Shintaro coloca alguns hashis no cesto, enquanto Toa parece interessado numa caneca de gatinho que encontrou, porém como o dono da casa já tem copos o bastante, ela fica com vergonha de pedir. Em volta deles, as pessoas ficam encantadas com a aparência de princesa da Toa, então Shintaro decide comprar algumas roupas para chamar menos a atenção. Ao chegar na loja, o garoto se alivia por ter grana para comprar uma blusa ou outra, já que economizou do bico que andou fazendo. Por isso, ele insiste que Toa dê uma olhada em volta e experimente todos os modelos que achar os mais interessantes. Uma vendedora oferece uma nova coleção para Anja, e ela fica empolgada ao escolher as peças que queria experimentar. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta que a namorada do Shintaro é muito linda, mas ele faz questão de explicar que não é o que ela tá pensando. No meio disso, enquanto se trocava, Toa reflete que Shintaro acolheu ela, mesmo que não saiba quem ela é mais a fundo, e por isso pensa em algo para retribuir toda essa bondade e gentileza, já que disse mais cedo que trazer a felicidade é sua função. Assim, ela sai do provador com uma das roupas, pega na mão do garoto e promete fazer ele feliz, fazendo todos em volta acharem que é um pedido de casamento. Na saída da loja, Shintaro se alivia por não ter sentido tanta vergonha dessa declaração em público, até que Toa pergunta o que ele achou dessa roupa nova dela. Por dentro, ele dizia o quanto ela estava linda, mas por fora só conseguia dizer que combinou com ela. Em seguida, eles compram a comida e voltam para casa. Ao chegar, Shintaro tá cansado e supõe que a Anja também esteja, ainda mais porque hoje é domingo e o shopping estava lotado. Mas Toa responde que se divertiu muito, porque Shintaro estava do lado dela. Ainda por cima, Toa encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria, e com isso os dois ficam envergonhados ao mesmo tempo diante desse momento de afeto, e Shintaro pensa por dentro que também se divertiu muito com essa Anja misteriosa. Na chegada da noite, Shintaro divide a cama de novo com a Toa, e lembra que devia ter comprado outra cama também.
2 dias antes de chegar até esse momento, a inocente Toa chegava na Terra e ficava encantada pelas luzes espalhadas por toda a cidade. Ela vê um trem logo abaixo do seu voo e vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina incrível e observar as pessoas do lado de dentro. Apaixonada de primeira pelo planeta dos homens, ela vai até um lugar cheio de luzes para refletir como deveria se aproximar dos humanos. E lembrando do manual que leu antes de viajar para a Terra, um trecho dizia que quando um anjo desce à Terra, ele deve se manter numa posição mais alta que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de forma grandiosa. Ou então, ele também pode esconder suas asas para não chamar a atenção e ser mais discreto. Como Toa deseja conhecer de perto os humanos, então ela escolheu esconder as asas para não correr riscos. Olhando para o formigueiro de gente lá embaixo, ela percebe o quanto esse povo parece tão ocupado. E ao bater aquele sono, logo Toa procura um lugar para passar a noite. Rondando por entre as ruas da cidade pela noite, ela não faz ideia de onde pode se deitar, mas como não tem a opção de voltar para casa a essa altura, o anjo precisa se decidir logo. Então, ao ver um prédio que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita na varanda pensando ser um quarto vago e que não vai incomodar ninguém com sua presença. Ao se acomodar, ela se questiona se esse planeta realmente tem um lugar para ela, mas pretende retomar esse pensamento só depois que descansar um pouco. Pelo menos ela tem a sensação que vai conhecer alguém maravilhoso. Então, vemos que o anjo estava contando pro Shintaro como acabou dormindo na varanda dele. Shintaro fica feliz por ela ter achado um lugar para ficar, e por sua vez, o anjo fica feliz por ter caído justamente no quarto do seu novo amigo que já gosta tanto. Esse momento aconteceu um pouco antes do final do primeiro episódio, onde eles estavam jantando depois de voltar das compras, e Toa preparou um banquete incrível pra janta. Shintaro estava adorando ser mimado, mas dessa vez recusa ganhar comida na boca, então se delicia com a comida, principalmente com uma batata que ele não conhecia e amou. Enquanto pergunta onde Toa aprendeu a cozinhar assim, ela conta que também aprendeu no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças, e o garoto nota que esse livro realmente deve ter de tudo. Empolgado com a refeição, ele vai às nuvens pensando no arroz fresco e no cozido suculento. Então dá adeus aos seus dias de comida congelada e dá boas-vindas à sua nova vida ao lado de Toa. Nessa hora, Shintaro lembra que Toa prometeu fazer ele feliz. Essa anja tão gentil, bonita e uma ótima cozinheira. Perdido no pensamento sobre a garota, Shintaro dá um tempo com a comida, e Toa pergunta se ele não gostou, mas na verdade ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda essa bondade do anjo. Toa acha que poder dormir ali já é o bastante, mas já que ele mencionou uma ajuda, ela pede para ele explicar depois da janta como se usa o banheiro. Sendo assim, Shintaro ensina que para tomar banho, ela deve fechar a cortina para não molhar a bacia e as outras coisas do lado de fora. Depois, ela tem que girar um botão para sair água quente e outro para regular a temperatura, mas deve lembrar sempre de encher a banheira antes se quiser usar, e também usar o tampão para fechar o ralo e manter a água lá dentro. Depois da aula de como usar a banheira, Shintaro fica feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali deixa ele muito nervoso, portanto ele acorda pra vida e vai ver TV, ao invés de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir alguma coisa qualquer, mas sua imaginação continua levando ele de volta pro banho da Toa. Por isso, ele tenta se punir com vários autoganchos de direita, mas logo descobre que não vai conseguir lutar contra esse inferno astral onde se meteu. Ainda assim, sem desistir, ele desliga a TV e resolve estudar pra prova de inglês de amanhã, e dessa vez consegue focar durante um bom tempo, até bater aquela vontade de ir no banheiro. Distraído, ele abre a porta e vê que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado, então lá estava a garota despida na frente dele. Ele fecha a porta com vergonha e pede perdão por não ter lembrado que ela estava lá dentro, enquanto amaldiçoa os banheiros tudo em um japoneses que deixam banheira junto da privada. Toa diz que pode fechar a cortina e esperar ele usar o sanitário, mas a surpresa tirou a vontade dele usar o banheiro. Algum tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar se tem alguém do outro lado da porta. Por isso ele invadiu o banheiro por instinto mais cedo. Só que a Toa também parece não se preocupar muito com essas coisas, porque logo ela estava de novo lá dentro e se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele louco da cabeça. Ainda por cima, só tem uma cama e os dois dormem colados um no outro, e Shintaro não consegue dormir por causa disso. Por essa razão, ele decide que a prioridade é comprar outra cama amanhã. Quando amanhece, o moleque não tinha conseguido pregar o olho, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve fazer o número 1 e tentar apagar um pouco. No entanto, mais uma vez, Toa estava socada dentro do banheiro, e dessa vez trocando a roupa, e o Shintaro não sabe onde enfiar a cara depois de mais uma gafe desse nível. Por conta disso, o sono do rapaz foi embora de vez, porque ele só consegue pensar na besteira de ter visto ela no banheiro 2 vezes. E como ainda pode acontecer de novo, ele pensa em estabelecer regras para evitar isso. Primeiro, ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando ninguém estiver usando. Toa entra para escovar os dentes e dá de cara com o Shintaro ligando a máquina de churros. Apesar disso, nem tudo era só vergonha alheia, e o
terceiro dia da vida do Shintaro com o anjo continuava abençoado com um belo café da manhã, por mais que o coitado tivesse morto de sono. Enfim, ele enche o bucho com satisfação e agradece a colega de quarto pelo mimo. E quando começa o Bom Dia Mofu na televisão, Shintaro sabe que precisa ir pra escola. Toa não sabia que ele estudava, então ele explica que tá no primeiro ano do ensino médio, por isso ela promete se arrumar agora pra partir junto. Shintaro diz que ela não tem que ir pra escola com ele, até porque as pessoas estranhariam isso, mas Toa acredita que não pode fazer o jovem feliz se não ficar sempre perto dele. Shintaro insiste que não vai rolar, então o anjo pede pra ele matar a aula, só que ele diz com seriedade que o dever de um estudante é estudar, e dessa vez a garota desiste de insistir. Logo a dona de casa deixa uma grana pra ela por via das dúvidas, e pede pra Toa ver TV e relaxar até ele voltar de noite. No caminho pro colégio, Shintaro sente um pouco de pena da Toa, mas realmente não tinha como levar ela junto, além de que ele nem dormiu essa noite e parece que vai vomitar de tão cheio. De surpresa, seu amigo Suichi mete um tapa nas costas do garoto, que reclama que poderia ter soltado tudo nessa brincadeira, mas o amigo não faz ideia do que ele tá falando. Na mesma hora, Tsumbig chega dando esporro no Suichi por ter chegado na ignorância, e coloca a culpa nele pelo fato do Shintaro tá com uma cara de que foi atropelado por um trem. Suichi analisa a cara pálida do pobre rapaz e pergunta se por acaso ele tá possuído, e Shintaro de fato considera estar possuído por um anjo. De toda forma, ele manda real que não tá conseguindo dormir, e Tsumigi fica preocupada, ainda mais porque o amigo mora sozinho. Só que Suichi acha que ela tá demonstrando uma preocupação um pouco acima do tom. A garota fica com vergonha e diz que só se importa com os amigos, então Suichi pede pra ela demonstrar esse afeto com ele, já que é um bom garoto. Shintaro dá uma risada dos amigos de infância e diz que eles mais parecem um casal cômico, então a Tsumigi manda ele nunca mais repetir essa besteira, deixando o Suichi ofendido com essa reação exagerada. Enquanto isso, Toa tá apanhando do cobertor ao colocar ele pra secar, e ainda assim mantém a casa inteira incrivelmente limpa, mas ela não consegue evitar de pensar no Shintaro, sobre como ficou feliz ao ver ele comendo tanto no café da manhã, e queria que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que vai almoçar só à noite. Então Toa imagina ele morrendo de fome no chão que nem um indigente e entra em desespero. Voltando ao colégio, de fato Shintaro vai ficar só no soco nesse horário de almoço, mas porque encheu a pança no café da manhã e não aguenta nem mais uma azeitona. Tsumigi fica preocupada com a alimentação do amigo, porque ele não sabe cozinhar e só come pão em todo almoço, e por isso Shintaro quase acaba soltando que a Toa tá fazendo comida pra ele, mas consegue fechar a boca antes de terminar o nome dela, e logo termina dizendo que todo dia ele tá comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsumigi sabe que ele não tem serviço todo dia, por isso se oferece pra fazer a marmita do amigo. Shintaro nota a comida bem feita que a garota preparou e elogia o talento dela, e a garota diz com vergonha que fazer uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Suichi pergunta se rola um rango desse pra ele também, mas a garota esbraveja que a partir da terceira marmita já começa a dar trabalho. Shintaro acha graça da conversa inusitada dos dois, mas logo entra em desespero quando vê a Toa voando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder o anjo a todo custo e manda ela ir pro terraço, então ele sai vazado lá pra cima fingindo que esqueceu de um compromisso importante. Suichi imagina que ele tenha ido se encontrar com alguma garota, então Tsumigi ensina uma lição pro amigo por falar o que não deve. Vendo o anjo voando pelo colégio, um grupo de garotos começa a pensar que estão jogando muito videogame, e quando Shintaro tá subindo as escadas pra encontrar a Toa, uma loira desconhecida nota a presença dele. Ao encontrar o anjo, ele lembra que pediu pra ela não vir e comenta sobre as asas expostas dela, por isso começa a imaginar os noticiários de todo o Japão confirmando que anjos realmente existem. Toa pede perdão e explica que só ficou preocupada com o que seu amigo iria comer agora de tarde, por isso deixa a comida no chão e se vira pra ir embora, mas Shintaro se sente mal por ter falado assim com ela, e chama a amiga pra comer com ele, deixando a garota extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam os trabalhos, e Shintaro elogia a comida enquanto reflete que provavelmente Toa não foi descoberta, senão com certeza isso já teria estourado uma treta gigantesca. Em seguida, ele nota que ela fez de novo a batata que ele adorou ontem à noite, e Toa responde que quer aprender mais sobre as coisas que ele gosta, pra poder fazer cada vez mais comida. Shintaro pede pra ela não exagerar tanto nesses banquetes, e enquanto os dois riem juntos, Shintaro pensa que talvez tenha mesmo sido possuído por um anjo, mas que isso não parece tão ruim, afinal de contas. No dia seguinte, quando Shintaro volta da escola, Toa recebe ele com felicidade, enquanto o garoto pede desculpas por causa da questão da marmita. Por outro lado, o anjo lembra que não deve sair voando por aí, então os dois acabam se acertando ali mesmo. Shintaro nota que Toa lavou as roupas dele, mesmo sem saber usar a máquina de lavar, mas como sempre, a garotinha tinha aprendido a ler o guia de vida na Terra para boas crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal de guia, até ver que a garota lavou as cuecas dele também. Desde que era um moleque, só quem lavou as cuecas dele foram pessoas da sua família, por isso ele morre de vergonha. Mas para não ficar um clima estranho, o dono da casa tenta manter uma pose natural. De repente, ele vê um urso costurado em uma das cuecas,
e Toa explica que tapou o buraco que tinha com ele. Então Shintaro não sabia onde enfiar a cara. Logo, por causa de tudo que a garota tem feito por ele nessa casa, ele pede pra pelo menos lavar as próprias cuecas. Porém Toa acha que ele não gostou do ursinho, por isso pergunta se ele prefere coelhos, mas Shintaro manda ela esquecer esse papo e deixar as cuecas com ele. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou rotina pro rapaz. Quando chega a noite, Tsumugi não aguenta mais fingir que não queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ela ficou com medo de ficar parecendo maluca, já que na sua cabeça, aquela garota tava voando. Logo ela tenta se convencer de que só tava vendo coisas, porque pessoas não podem voar. Talvez ver Shintaro com outra garota tenha afetado Tsumugi, e ela nem ao menos sabe se vai poder fazer as marmitas dele, afinal de contas. Tudo isso tá consumindo tanto ela que sua mãe teve que ver se ela não se afogou no banheiro, de tanto tempo que ela tava no banho. No dia seguinte, Shintaro recusa a marmita feita pela Toa, porque não sabe como explicar isso no colégio. Com isso, Toa acha que o rapaz passou a odiar ela, ainda mais porque ontem à noite ele insistiu pra dormir no chão sozinho, e ele nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, pra acalmar as coisas, ele aceita a marmita e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. O anjo se oferece pra ir junto, mas Shintaro recusa e força uma felicidade ao expressar a sorte que tem por chegar em casa e saber que vai ter uma ótima janta, e isso é o bastante pra deixar Toa realmente feliz. Na ida pra escola, Shintaro se sente mal por estar se esquivando da garota, mas ele de fato tá feliz, só não pode fazer todas as vontades dela. Horas depois, Suichi pega Shintaro desprevenido ao chamar ele pra almoçar juntos, e Tsumugi vê nisso a oportunidade de perguntar pro garoto se ela pode fazer a marmita dele, mas como ele já tava com o almoço todo pronto e embalado, ele inventa que salvou uma senhora desmaiada na rua e ganhou comida como agradecimento. Ao abrir a marmita, tinha um coração com o nome dele escrito, e ele tenta devorar a comida pra fingir que nada aconteceu, mas já era tarde demais. Tsumugi tem certeza que foi outra garota que preparou essa marmita pra ele. Suichi aproveita a distração da garota pra afilar um omelete, mas ela não deixa a insolência passar batida. Na saída do colégio, Shintaro tá exausto mesmo sem saber o motivo, e não aguenta mais ficar inventando desculpas sem sentido. Ele pensa que poderia apresentar à toa e se esforçar pra não revelar que ela é um anjo, mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando com uma garota. De repente, uma humilde velha que é adivinha aborda o jovem dizendo que ele entrou numa fase de intensos problemas com garotas, e pra afastar esse encosto, ela tá disposta a vender essas proteções que custam 10.000 ienes cada, mas só pro jovem ela vai fazer 3 por 30 mil. Ao fugir do golpe espiritual em que quase caiu, ele reconhece que de fato tá tendo essa questão com garotas, ao mesmo tempo que se recusa em ver a toa como uma espécie de problema. Assim que chega no restaurante Fancy, o funcionário pede desculpas por ter saído mais cedo no sábado, mas o patrão é sangue bom e fica feliz pela melhora do rapaz. A propósito, ele comenta que Izumi, a garota recém-contratada, vai estar em serviço hoje e pede pro Shintaro ser bacana com a novata. Shintaro fica curioso para saber quem é essa garota, afinal, e logo na primeira porta que abre, ele descobre que a moça é fã de cereja, aparentemente. Mas como ele ficou mais tempo do que deveria analisando essa situação, Izumi cumprimenta o rapaz e deixa uma marca no rosto dele para jamais ser esquecida. Durante o expediente, outra funcionária pergunta o que aconteceu na cara do cara, mas ele desconversa. Logo em seguida, Izumi entrega um pano gelado para ele colocar no rosto, e ao escutar o pedido de desculpas do colega, ela admite que deveria ter trancado a porta, no fim das contas. Então ela se apresenta como Izumi Noel, e Shintaro tem a brilhante ideia de brincar que ela nasceu no Natal por causa do nome, mas para sua surpresa esse realmente é o motivo do nome. Por fim, Izumi pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo e vai embora. E mesmo sem poder dizer nenhuma palavra, Shintaro fica feliz por saber que não vai ser denunciado por assédio. Mesmo assim, no vai e vem do serviço, ainda que os dois não tenham trocado mais nenhuma ideia diante da correria habitual de garçom, o garoto tá com dificuldade de não enxergar Izumi com aquelas roupas de baixo com cerejas estampadas, então ele bate com a cabeça na parede para livrar sua mente desse mal. E ainda por cima ele imagina a Toa ficando bolada com toda essa perversão. Por falar na Toa, ele ainda precisa explicar de onde estão saindo essas marmitas, mas até agora não pensou em nada. Pelo menos o chefe gente fina libera o Shintaro e a Izuna, além de oferecer um parfait para cada um, que sobraram na geladeira. O rapaz parece nervoso com a presença da garota, então ela pergunta se por acaso ela deveria ir embora, mas Shintaro responde que na verdade está se sentindo meio imprestável hoje. Izumi diz que ele fez seu trabalho perfeitamente, e mesmo que não tivesse falando do trabalho, ele fica surpreso de ter sido elogiado por essa garota casca grossa. Assim que eles encontram os parfaits, Shintaro tem o azar deles serem de cereja, o que remete instantaneamente a uma cena de mais cedo. Então ele tenta fingir que tá de boa, porém é a própria Izumi que tá vermelha igual a uma cereja, apesar de afirmar que não liga pro que aconteceu. Apesar disso, a situação parece sair do controle, conforme os dois fingem que nada tá acontecendo, e por algum motivo a refrigeração da sala parece ter chegado a um nível que causou uma nevasca dentro do recinto. Então Shintaro vê que a garota tá tremendo de frio, mas
mas ao se aproximar dela, Izumi Noel confessa que é uma Yuki Onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede para a garçonete aumentar a temperatura do ar. Enquanto isso, Shintaro acaba não ficando tão surpreso com a afirmação da colega novata, afinal de contas, ele tá morando com o anjo em pessoa, mas do nada ele tenta voltar atrás na sua afirmação, dizendo que estava viajando e que o resfriamento de ambiente tá quebrado, só que conforme ia ficando mais nervosa, mais a tempestade se fortalecia. Para acalmar os nervos da Yuki Ono, Shintaro diz que não liga dela ser quem é, então Izumi se tranquiliza um pouco. Porém, do lado de fora, o chefe e a outra garçonete estão se perguntando se o ar-condicionado deu algum tipo de defeito. Então Shintaro e Izumi decidem se trocar o mais rápido possível para meterem o pé do restaurante. Feito isso, eles correm para longe como se suas vidas dependessem disso. E uma vez que estavam distante o bastante do restaurante Fancy, Izumi mostra os parfaits que conseguiu trazer mesmo no meio de toda essa confusão, e por isso os dois soltam uma risada juntos. Enquanto isso, o patrão vê que a temperatura voltou a subir como se nada tivesse acontecido. Toa tá suando no Fighting Fight, ficando cansada de verdade e amando cada vez mais esses jogos malucos dos humanos. A Anja ficou tão viciada nesse jogo que nem viu a hora passar, e ao ver que passou das 9, ela se pergunta o que pode ter acontecido com Shintaro. Nesse meio tempo, Tsumugi tá ficando louca de tanto pensar na marmita do colega de classe, tentando desvendar esse mistério como se fosse Sherlock Holmes da dependência afetiva. Pra não surtar de vez, a garota decide tomar um sorvete na rua pra esfriar as ideias. Perto dali, Shintaro tá tentando puxar assunto com a Izumi, mas a garota parece seriamente abalada com alguma coisa. Ele comenta ter ficado surpreso dos dois estudarem na mesma escola, mas nada anima a garota. Logo ela questiona se Shintaro realmente acredita no que ela disse mais cedo sobre ser uma Yuki Ono, e calmamente o rapaz reafirma que crê em cada palavra que ela disse, sem deixar Izumi mais estressada com a situação. Afinal, ele reflete que demônios com certeza existem no mundo dos anjos, portanto, assim ficou mais fácil de aceitar a verdade. Em seguida, Izumi pede pro colega deixar uma coisa que ela vai dizer só entre eles, então conta que sua família tem Yuki Onas há gerações, talvez por uma questão genética. Assim como Izumi, sua mãe e sua avó também carregavam esse gene, por isso quando elas ficam bravas, tristes ou envergonhadas, uma nevasca surge ao redor. Apesar da irmã caçula e o resto da família controlarem bem suas emoções, Izumi sempre teve dificuldade de manter a calma, por isso sempre se isolou por medo de causar uma nevasca ao perder as estribeiras. Com o tempo, Izumi parou de ir na escola e só ficava sozinho o tempo inteiro, mas quando começou o ensino médio, decidiu mudar de vida e voltar a interagir. Quando só ficava em casa, a rotina da Izumi era ler mangás e ver animes, portanto começou a trabalhar para ter contato com outras pessoas. Mesmo assim, agora ela tá perdendo o controle porque alguém viu ela trocando de roupa, por isso talvez seu lugar seja ficar presa dentro de casa, e no final ela é uma causa perdida. Então, Shintaro reconhece o esforço da colega de sempre atender os clientes com um sorriso no rosto, porque mesmo que a maioria queira mudar, são poucos os que tomam atitude para isso. Por essa razão, Shintaro acha Izumi incrível, muito longe de ser uma causa perdida. Diante dessa declaração, Izumi deixa cair algumas lágrimas, e isso faz o garoto pensar que desestabilizou ela de novo. Porém, essas são as lágrimas da calmaria, por assim dizer. Izumi nunca tinha contado que era uma Yuki Ono para alguém fora da família, e fica feliz por ter sido aceita. Por isso, mesmo sem saber exatamente como criar uma amizade, ela pede para ser amiga do Shintaro, e ele aceita sem pensar duas vezes, ainda que ela seja uma Yuki Ono. Sendo assim, Izumi pede para ser chamada de Noel. Por fim, Shintaro pergunta se é verdade que as Yuki Onas derretem e desaparecem se forem expostas, porém Noel ri e responde que não. Nessa hora, a pena de uma asa cai perto dos dois, e quando eles olham para cima, Toa tinha acabado de chegar para ver como o amigo tá, porém o anjo e a Yuki Ono se estranham na mesma hora. Como se não bastasse, Tsumugi aparece por último e percebe que não estava maluca ao ver uma garota voando nos céus. Diante dessa confusão, Tokumitsu Shintaro, que era um cara qualquer de 16 anos que trabalha e estuda, de repente repara que sua vida tá longe de estar normal, como sempre foi. No meio da confusão, uma garota olhava para outra sem entender nada do que estão vendo, até que as três começaram a expressar seus sentimentos ao mesmo tempo pro Shintaro, que por sua vez não consegue processar tanta informação, e começa perguntando pra Tsumugi o que ela tá fazendo ali. A garota responde que só passou por coincidência, até lembrar que tá de roupa esportiva e lamentar ter encontrado seu amado com esse traje. Dito isso, Shintaro joga o verde e pergunta pra todas se rola de fingir que ninguém viu nada e voltar pra casa, mas isso é simplesmente impossível, então ele vai ter que contar a verdade. Ao mesmo tempo, a Noel tá encantada por estar vendo diante dos seus olhos um anjo de verdade.
e tudo que ela quer é tocar nessa pele que parece tão macia. Por outro lado, Tsumugi é um pouco mais contida e questiona se realmente a garota é um anjo. Logo depois de finalmente tomar coragem, Toa confessa que é um anjo que veio pra Terra aprender com os humanos. Com isso, Noel fica ainda mais entusiasmada, porém Tsumugi não parece tão feliz com essa descoberta. Diante das circunstâncias, Shintaro senta com todas e explica o que realmente está acontecendo, e que escondeu a Toa para não causar confusão. Tsumugi concorda em nunca contar para ninguém, até porque ninguém ia acreditar se ela contasse. Em seguida, ela pergunta pra Toa por que ela escolheu Shintaro, e o anjo explica que foi por acaso, porque ela só estava procurando um lugar para dormir. Tsumugi comenta com cara de poucos amigos que o Shintaro é bonzinho até demais, porém em seguida ela demonstra que odeia e ama esse jeito dele ao mesmo tempo. Logo ela se lembra da marmita de mais cedo e percebe que o Shintaro mentiu sobre ela ter sido feita por uma senhora. Além do anjo, a outra é a Izumi Noel, da turma 3. Então Tsumugi pergunta o que ela tá fazendo com o Shintaro a essa hora, já que é conhecida como a rainha do gelo porque nunca fala com ninguém. Ao ser julgada contra a parede, Noel começa a perder a linha e ameaçar fazer nevar. Então Shintaro se apressa para explicar que os dois trabalham no mesmo lugar e saíram juntos. Com essa resposta, Tsumugi pensa em silêncio que deveria procurar emprego no mesmo restaurante. Dando mais corda pra confusão, Noel pergunta se as outras duas são só amigas do Shintaro, e ele responde que sim. Com a reação estranha da garota, Shintaro pergunta se a Izumi tá bem, mas a garota diz mais uma vez para ser chamada de Noel. Jogada para escanteio, Tsumugi se pergunta por que ele chama Noel e atua pelo primeiro nome, mas só com ela que não. Passado isso, as coisas se acalmam e Shintaro sugere que é hora de partir, até que Noel toma coragem e confessa para as garotas que é uma Yuki Onna, fazendo Shintaro cuspir um pedaço da alma pela boca. Logo Noel prova seu ponto de vista, trazendo uma leve nevasca de repente, e como estava tão focada nisso, não viu sua saia levantando. E quando Shintaro tenta avisar, ela fica ainda mais bolada porque mais cedo esse garoto também viu ela trocando de roupa. E nisso as duas outras garotas não sabem onde enfiarem a cara. Entretanto, Noel acaba conseguindo se controlar e conta que tomou coragem para assumir que é uma Yuki Onna ao ver a Toa revelar sua verdadeira identidade. Como as outras duas são amigas do Shintaro, Noel confia que elas não vão contar seu segredo para ninguém. Aproveitando o confessionário, Tsumugi revela que molhava sua cama até a 5ª série. Shintaro comenta que o tipo de confissão que estava rolando era de outra vibe, porém a pobre garota só queria contar um segredo igual todo mundo. Após isso, Toa agradece por ter conhecido suas novas amigas naquele instante, e como resposta, Tsumugi diz seu nome pro anjo, enquanto Noel quer saber se Toa consegue ajustar o tamanho das asas. Assim que ela cresce um pouco as asas, as garotas se aproximam para tocar, e Shintaro percebe em silêncio que tudo acabou melhor do que ele imaginava. Ao chegar em casa, o rapaz estava completamente exausto, então Toa vai preparar alguma coisa para ele comer. Enquanto mistura um ovo na tigela e acende o fogo, Toa comenta que as duas garotas que conheceu hoje são pessoas maravilhosas, e só um cara bacana como Shintaro pode atrair gente assim, e o jovem fica sem graça diante de um elogio desses. No dia seguinte, uma equipe de agentes invade o apartamento, alegando que o dono da casa esconde um anjo e uma Yuki Onna, por isso manda sua equipe vasculhar o local. Em pouco tempo, Noel e uma capa que ninguém faz ideia de onde saiu tinham sido capturadas, e logo Toa também estava nas mãos daqueles homens. Shintaro tenta salvar suas amigas, mas também é agarrado. Ao ser puxado para longe, Shintaro acorda do pesadelo, e Toa estava preocupada com os gritos do garoto. Chegando na escola, o garoto mais uma vez não tinha conseguido dormir direito, mas logo Tsumugi aborda ele com olheiras ainda piores, fingindo que não foi nada. Na verdade, ela tinha até aceitado numa boa que anjos e Yuki Onnas existem, mas saber que o Shintaro mora com uma garota já é demais pra cabeça dela. Sendo assim, ela decide dar um passo de uma vez por todas, perguntando se ele tá namorando um anjo ou o demônio. Shintaro justifica, apavorado, que acabou de conhecer as duas, e Tsumugi finge tranquilidade, enquanto por dentro sua mente celebra feito louca. Escutando a conversa, Suichi se aproxima, perguntando quem é essa tal de Toa, e Tsumugi mente que é uma parente distante do Shintaro, e ela que tá fazendo as marmitas dele todo dia. Suichi fica de cara com a sorte do camarada, então pergunta se rola da Toa fazer pra ele também, mas logo ele sai irritado assim que Tsumugi manda ele se tocar. Diante disso, Shintaro se alegra por ter alguém pra compartilhar um segredo, enquanto Tsumugi ama o fato disso ser entre ela e quem ela mais quer. Após ficar sozinho de novo, Shintaro apreciava a brisa de um dia pacífico, até que ele vê dois pulguentos chamando a Noel pro karaokê. A garota ignorava friamente a dupla, mas a expressão dela vai do inferno ao céu ao notar a presença do Shintaro, e logo ela revela que estava esperando o garoto chegar, assim como vai fazer todo santo dia. Por falar nisso, ela acha uma ótima ideia eles terem um diário compartilhado, porém Shintaro lembra que os dois têm trabalho depois da aula, então se oferece para acompanhar ela até lá. Só que a Noel quer fazer esse negócio de amigo direito, portanto quer voltar junto com Shintaro num dia de folga. Assim que ela vai embora do nada, Shintaro descobre por que ela dizia ser péssima com amizades. Já no fim da tarde, Toa dá uma pausa
pausa no preparo da janta, e o anjo tem um desejo tão profundo de conhecer o lugar onde o Shintaro trabalha que quando uma gatinha surge no parapeito, Toa resolve questionar se ela sabe onde o Shintaro tá trampando. Enquanto isso, no restaurante Fancy, Shintaro recebe a ordem de reabastecer os copos das máquinas de bebidas, até que Noel chega naquele pique, e o patrão chama o garoto pra trocar uma ideia. Então ele questiona se Shintaro e a Noel estão namorando. Shintaro cospe mais 2/3 da alma, mas o patrão deixa claro que é permitido o relacionamento entre funcionários, até porque a própria Noel pediu pra trabalhar na escala do mês que vem todos os dias que o Shintaro também estiver. De toda forma, o rapaz continua insistindo que eles são só amigos, até que uma funcionária escuta a conversa e comenta que também tentou se aproximar da Noel, mas em troca foi ameaçada de receber uma maldição na família por 15 gerações. De toda forma, o patrão só queria checar, e logo pede pro rapaz ajudar no salão à noite quando tiver movimento. Por falar nisso, algum cliente toca o sinal buscando atendimento, então o garçom se dirige até a mesa correspondente e encontra Toa e Tsumugi sentadas. Shintaro não imaginava que o anjo sabia onde o restaurante ficava, então ela explica que uma gatinha estava mostrando o caminho para ela, e infelizmente a bichinha sumiu, mas Tsumugi estava passando por acaso e guiou o resto do trajeto. Tsumugi finge que não, mas só queria dar uma olhada nessa amizade do Shintaro com a Noel. Por fim, ele anota o pedido de 2 rodízios de bebida e parte pro próximo atendimento, enquanto Tsumugi fica louca por estar vendo aquele homem másculo com seu uniforme de trabalho. Nesse meio tempo, uma senhora pede atendimento, mas como enxergou como um pedido de ajuda, Toa vai ver do que a mulher precisa. Então Tsumugi tem que levantar a busanfa e explicar que atender os clientes não é o trabalho dela, e assim ela nota que talvez por ser um anjo, Toa é avoada demais, por isso alguém tem que cortar suas asinhas. Falando em cortar asinhas, Tsumugi vê Noel e presume que pelo menos ela e Shintaro não vão ter muito contato durante o expediente, até que Noel corre pra contar pro garoto que o anjo tá ali, fazendo Tsumugi sofrer o dano na hora. Vendo isso, o patrão chama a senhorita Izumi por um momentinho e elogia a postura energética da funcionária, mas pede pra ela baixar um pouco a bola porque esse é um ambiente de trabalho. Logo depois disso, ela chega no Shintaro e afirma com sua voz de gótica que não pode mais ser amiga dele. Conforme absorve o que ela mesmo disse, a nevasca em volta do seu corpo podia ser vista em formação, e quando Shintaro responde que tende sem se ajoelhar em prantos, Noel fecha ainda mais a cara e sai dizendo pro garoto nunca mais falar com ela. Nesse meio tempo, Toa tava mandando ver no refri de melão com cola, enquanto Tsumugi ainda tava atordoada com o golpe que sofreu. Toa quer saber qual vai ser a próxima rodada, mas sua amiga diz que já tá inchada, por isso rola de pedir mais alguma coisa pra comer. Ao pegar o cardápio, Toa pensou que ainda estava no céu quando descobriu um hambúrguer com queijo dentro, mas como ela tinha preparado a janta hoje, resolveu não pedir. Ao escutar isso, Tsumugi observa que além de bonita, a Toa ainda é uma cozinheira, e isso afeta a garota um pouco mais. Por outro lado, o inocente anjo quer saber o que significa bico, e fica abismado ao saber que significa trabalho, porque segundo seu manual, era trabalho paralelo. Tsumugi perde um pouco a paciência, mas responde a próxima pergunta da Toa sobre o Shintaro ser um estudante ou não, já que tem um emprego. Então a garota explica que muitos estudantes trabalham meio período porque a mesada não é o suficiente. Apesar do ótimo papo, bate aquela vontade na Tsumugi de mijar, então ela deixa a Toa sozinha por um instante. Na correria do serviço, Shintaro fica preocupado com o anjo aprontar alguma coisa, e de fato Toa aproveitava o tempo livre para atender alguns clientes, pulando de mesa em mesa, até que Shintaro agarra a garota e puxa ela para longe. Num local afastado, Toa explica que só queria ajudar a terminar o serviço logo, e Shintaro poder voltar para casa, mas ele explica que recebe por hora, e como o anjo não entendeu nada, ele afirma que não adianta ela ajudar, que isso não vai mudar nada. Sendo assim, Toa pergunta se Shintaro é obrigada a trabalhar porque ela tá morando com ele. Porém, o rapaz explica que já pega no batente há mais tempo que isso para ganhar experiência antes de se formar, ainda que seus pais mandem mesada. Mesmo assim, Toa acha que não faz nada enquanto o garoto se mata de trabalhar. Porém, ele deixa claro que sua vida melhorou muito depois de conhecer o anjo, e ainda por cima ela ajuda com tudo em casa. Então a garota se acalma e avisa que Shintaro vai chegar em casa com a janta pronta. Espionando a conversa, o patrão se encanta com esse belo triângulo amoroso, até que Noel chega com outra ideia na cabeça. Agora ela quer trabalhar em todos os turnos onde o Shintaro esteja bem longe. Mais tarde, naquela noite, Shintaro reflete que muita coisa mudou desde que a Toa passou a morar com ele, e dentre essas coisas algumas se destacam. Por exemplo, o arroz pronto e industrializado que ele vivia comprando tinha sido extinto, porque agora ele só comeu arroz feito na panela por aquele anjo do paraíso. No entanto, Shintaro achava estranho a garota deixar a panela de arroz na frente da TV, porque até onde ele sabe, esse tipo de coisa fica na cozinha. Toa argumenta que deixar a panela na cozinha ocupa todo o espaço de preparo da comida, além de que todas as tomadas de lá estão ocupadas. Diante disso, Shintaro entende o motivo e deixa a panela onde tá, e por falar nesse assunto, ele pergunta como os anjos fazem comida lá no céu. A cria do paraíso explica que lá existem árvores que dão frutos, mas ao invés de maçãs e laranjas, como acontece aqui na Terra, esses pés dão marmitas de arroz quentinho com o formato de um coração. O garoto acha incrível como as coisas funcionam por lá, e ao não ter que levantar para pegar mais arroz na cozinha, ele concorda com o anjo que o melhor lugar
lugar para a panela é exatamente ali, do lado da mesa. Em outro canto da cidade, a Tsumugi tá pensando até demais em toda essa história louca que tem acontecido na vida dela. Mais ainda porque o Shintaro pediu conselho sobre a Toa, depois do incidente no parque. Na ocasião, ele tava pensando em levar a Toa para dar um rolê, e já que eles vão de ônibus e trem, ele quer saber se é uma boa ideia comprar um cartão de transporte para ela. Antes de dar o cartão, Tsumugi recomenda comprar primeiro um bilhete para Toa, ver como funciona o transporte. Mas o que ela realmente queria era que ele comprasse para ela e não pro anjo. De toda forma, querendo ou não, ela sempre achou Shintaro um cara diferente, mais independente que a maioria pela idade, porque quando os pais dele foram morar no exterior a trabalho, ele decidiu fazer o ensino médio no Japão, morando sozinho num apartamento desocupado que pertence à tia dele. Então o jovem fez um vestibulinho para entrar num colégio e arranjou um emprego para complementar a mesada dos pais, o que convenceu eles a deixarem o filho sozinho no Japão. Por causa disso, Tsumugi já amava a tia do garoto por ter proporcionado a casa que faria Shintaro conhecer ela. Até aí tudo bem, ela poderia aceitar que Shintaro é mais pra frente que ela, provavelmente. Só que o fato do rapaz morar com um anjo e trabalhar com uma Yuki Onna já é um pouco demais pra sua cabeça. Logo, pra acalmar os ânimos, Tsumugi toma um gole de chá e reconhece que aquela tal de Toa é uma pessoa legal, assim como a Izumi, e por isso gostaria de ajudar elas como for possível. Mas a grande verdade é que ela fica incomodada quando Shintaro fala de outras garotas perto dela, e por isso Tsumugi lamenta não ter tomado uma atitude antes das duas terem aparecido na vida dele. Desde sempre nessa vida, a garota se arrepende pelas coisas que não tem coragem de fazer, porque ela poderia ter oferecido de fazer a marmita antes pro seu pretendente, ou ter sido honesta quanto aos seus sentimentos, mesmo que ninguém pudesse prever que o rapaz começaria a morar com um anjo de repente. Sendo assim, no final, Tsumugi só se sente normal demais, sem nada de especial pra oferecer, já que ela não era nenhum anjo ou demônio. Por isso ela pergunta pra mãe se por acaso é alguma descendente de yokai, porque seria bom ter alguma característica de destaque pra variar. No entanto, sua mãe não entende direito o motivo da birra, mas acredita que ser normal também é incrível, e essa era a última coisa que sua filha queria ouvir. No fundo, o que ela queria ouvir era um "eu te amo" do Shintaro Tokumitsu, e sem dúvidas a prioridade é descobrir um jeito de fazer isso acontecer. Nesse meio tempo, o caçula da garota desce com fome pro primeiro andar, mas a mãe não quer saber do moleque petiscando antes de dormir, por isso manda ele tomar um banho pra passar a fome. Pegando o gancho do assunto, ela lembra de mostrar pra Tsumugi que ganhou um vale de 2.000 ienes num sorteio da doceria Senhora Donut, e como a promoção acaba amanhã, ela deveria ir com os amigos o quanto antes. Então, mesmo diante dos protestos do caçula, que também queria comer doce, a primogênita não para de pensar no encontro regado a Donut que ela quer ter a sós com o Shintaro, e por isso abraça a mãe com força e agradece pela oportunidade da sua vida. No dia seguinte, lá tá o mesmo trio de sempre na escola, mas dessa vez a Tsumugi tá com vergonha no limite e ensaiando como ela vai chamar o garoto para degustar a tão sonhada rosquinha. Porém, a cada momento em que ela se deparava com o cara no decorrer do dia, seja lá onde fosse, ela ficava tão nervosa que travava sua fala e impedia que o convite saísse. O horário de escola já estava terminando e nada da abençoada desembuchar, até que o Suichi vê ela com o cupom do Donut e tira da mão dela, chamando o Shintaro para ir junto com eles na maior cara de pau. Normalmente ela ficaria bolada com o garoto, mas hoje ele estava literalmente salvando o dia nos últimos minutos. No entanto, um colega lembra o Suichi que os calouros precisam lavar as bolas do clube hoje. Sendo assim, o soldado é abatido instantaneamente. Então ele pede para Shintaro honrar o nome dele nessa missão na Senhora Donut. Shintaro pergunta para Tsumugi se é de boa eles dois irem sozinhos, e ela esconde o êxtase para responder calmamente que sim, enquanto se orgulha pela primeira vez de ser amiga do Suichi desde a infância. Depois da batida final do sino, antes de irem para a doceria, Shintaro pede para dar uma passada na biblioteca antes. Chegando lá, ele explica que queria dar uma estudada sobre anjos e yokais, e descobrir se demônios e capas também existem. Tsumugi fica com medo do moleque tá querendo montar um quinteto amoroso, mas ao mesmo tempo ela se derrete com esse lado nerd do amigo. Ainda por cima, ele agradece a garota por fazer companhia pra ele, e como ela tava ajudando ele na pesquisa, Shintaro diz que Tsumugi é prestativa por conta da sua virilidade, um elogio que ela achou bizarro pra ser dado pra uma garota. Então ele dá um exemplo, tipo no parque, quando ela revelou seu segredo mais íntimo pra deixar a Toa e a Noel mais à vontade. Mas como naquele dia a moça soltou pra roda de amigos que mijava na cama, ela preferia que todo mundo tivesse esquecido dessa besteira. Algum tempo depois, os dois leiam tranquilamente seus livros na biblioteca, e Shintaro tá com tanto sono que não entende mais nada do que tá vendo. Tsumugi dá de cara com o capa e treme, pensando que eram só yokais que gostam de pepino. Quando ela ia perguntar pro amigo sobre essas coisas sinistras que descobriu naquele livro, ele já tava apagado de sono na mesa, coisa que ela achou a maior fofura que existe. Já no quinto sono, Shintaro sabia que a amiga fazia xixi na cama, só não imaginava que o verdadeiro segredo que Tsumugi
Tsumugi guardava era o quanto ela estava apaixonada por ele. Após a soneca básica de 1 hora do garoto, nessa 1 hora que Tsumugi passou olhando pra cara dele, uma forte chuva começa e ameaça desmoronar o plano de comer os donuts, porque mesmo com guarda-chuvas, eles devem chegar molhados na doceria por conta da intensidade da chuva. Sendo assim, Shintaro sugere que a amiga compre os doces e leve pra casa, porque se eles demorarem vai ficar muito próximo da janta. Mas a garota não pode perder essa oportunidade única, então Tsumugi dá a vida pelos donuts com Shintaro e sai correndo pela chuva. Fascinado pelo amor da mulher pela bendita rosquinha, ele vai atrás com entusiasmo. Entretanto, no meio da corrida pro estabelecimento, um pivete passa correndo na 5ª marcha e mete a cara no chão ao lado dos dois. Como ele acaba quebrando o guarda-chuva e vai se atrasar por cursinho se tiver que voltar pra casa antes, Tsumugi dá o guarda-chuva dela pro garotinho não faltar aos estudos e divide o que sobrou com Shintaro. O garoto pergunta se ela quer dar meia volta e comprar algum doce no mercadinho, já que aconteceu esse problema, mas a donzela insiste em prosseguir na jornada pra senhora Dana, mesmo com um guarda-chuva só pros dois. Mesmo depois de finalmente ter tido a coragem de dizer o que deseja, ela pensa que passou dos limites e logo volta atrás pra dizer que é melhor comprar o outro, mas Shintaro aceita numa boa proposta de seguirem dessa forma. Então Tsumugi foi feliz pra sempre enquanto durou aquele tão esperado encontro a dois na doceria. No dia seguinte, na saída do colégio, Shintaro vê que não tinha sido escalado pro serviço de hoje, assim como a Noel não foi, o que significa que esse seria o dia em que eles dois devem voltar juntos pra casa, conforme combinado. O problema desses dias é que ele nunca sabe o que dizer nas conversas frenéticas que tem com a amiga, porque Noel sai atropelando um assunto por cima do outro e o coitado não consegue acompanhar. Naquele fim de tarde, depois de falar sem parar sobre uma protagonista de um anime isekai, que é doida e tem sangue nos olhos pra resolver as tretas da sua aventura, ela lembra de perguntar quando os dois vão comprar um diário conjunto. Nessa hora, Shintaro decide mandar a real e dizer que diário pra dois não existe de verdade, e que esse tipo de coisa é o que as garotas costumam fazer no início do ensino fundamental. Apesar do garoto ter soado um pouco rude, Noel acha graça dessa observação e entende o que o amigo quis dizer. Enquanto isso, logo ali no fundo, um grupo de alunos vê a Noel Izumi, da classe 3, a garota que ninguém nunca vê conversando com ninguém, dessa vez interagindo com uma pessoa. Um pouco mais pra frente, Noel pergunta se comer na volta da escola também é coisa da garota do fundamental, e quando o rapaz responde que não, ela entra correndo na loja de conveniências e compra um sorvete que esfria a língua da garota ao ponto dela nem conseguir falar direito. E o fato dela sofrer com isso, sendo uma Yuki Onna, faz os dois caírem na gargalhada. Depois disso, Noel comenta que pensou em comprar algumas coisas diferentes para esse momento, mas decidiu pelo sorvete para dar um ar maior de amizade ao ser algo que dava para ser compartilhado. Na verdade, ela estava pensando no que iria comprar desde ontem à noite, afinal, hoje é um dia especial, o primeiro dia em que ela sai da escola com um amigo, e isso deixou ela tão animada que mal conseguiu dormir ontem à noite. Falando nisso, na noite em que contou pro Shintaro que ela era uma Yuki Onna, Noel também não conseguiu pregar o olho, porque ela nunca tinha conseguido se abrir assim pra ninguém antes, sobre o assunto mais difícil da vida dela. Shintaro também ficou inquieto quando soube dessa notícia, e inclusive teve um sonho estranho naquela noite que envolvia um capa. Noel dá uma risada e agradece por não ter sido um sonho a revelação dela, e também agradece o amigo por ter compreendido tão bem essa coisa tão importante pra garota. No final do caminho compartilhado, Shintaro vira à esquerda depois de se despedir da Noel, e a garota avisa que da próxima vez que eles voltarem pra casa juntos, ele que vai comprar o sorvete. Quando chega em casa, Noel tira do bolso a embalagem do sorvete que dividiu com o amigo pra ficar de recordação, e fica ansiosa pro próximo encontro dos dois. Na manhã seguinte, Toa tava dobrando as roupas lavadas da casa e cantando uma música que ela mesma criou na hora, que falava sobre os vegetais favoritos do Shintaro que vão estar na janta, quando de repente um barulho alto de algo caindo veio da varanda. Ao chegar lá, Toa se depara com a Shiu, uma mini versão dela mesma, que falhou num pouso e foi cair justamente no apartamento do Shintaro. Algum tempo depois, quando o dono da casa chega, a Anja explica tudo e pede pra pequena se apresentar pra ele, mas a garota se apresenta como uma criança que se preza sempre faz, da forma mais apressada e mal-humorada possível, pra logo chamar Toa pra voltar pra casa saindo pela janela. Como não pode aparecer em público, Toa fica fechando a janela, enquanto a baixinha abre de novo, até que a mais velha convence Shiu a beber um leite, a coisa que ela mais ama, e acalmar os nervos. Depois de 2 goladas, Shiu olha pro resto do povo com cara de poucos amigos, enquanto Shintaro fica impressionado com o fato de haver anjos tão pequenos, mas faz sentido, levando em conta que cupidos são tipo bebês. Em seguida, Toa pergunta o que a Shiu tá fazendo ali, porque não é permitido descer sem permissão, mas a garotinha grita que Deus permitiu sua descida justamente porque Toa não dava sinal de vida há muito tempo, e ela ficou preocupada. Toa responde que tá estudando o comportamento dos humanos, e que uma semana fora não é tanto tempo, mas pra baixinha teimosa pareceu uma eternidade, afinal, elas são como irmãs, e foi por isso que ela conseguiu sentir a presença de Toa e encontrar ela nessa casa. Infelizmente, eu não pensava que a amiga tivesse hospedado num muquifo como esse, ainda mais com um homem humano, porque eles não passam de animais pervertidos. Toa tenta
tenta acalmar a situação de novo, explicando que o pobre rapaz é gentil, e logo chama Shio pra comer a comida que ela fez pra ver se o mau humor é fome. Porém, a baixinha fica ainda mais surtada ao ver que a Toa teve a audácia de cozinhar pra esse espécime macho, e ainda tá lavando a roupinha do cara. Toa ensina que o nome dele é Shintaro, mas tudo que a garota possessa consegue repetir é maldito Shintaro, toda vez que se refere a ele, emanando uma energia pouco angelical. Shio decreta que o homem é um baita de um pervertido louco, obrigando a Anja a ser a empregada dele, por mais que Shintaro tente se justificar a todo momento junto da Toa que não é nada disso. Por isso, tudo que resta pra Shio é executar o humano. Toa diz que ela não pode falar assim, então Shio corrige sua frase pra Shintaro vai conhecer seu criador. Vendo que não deu certo sua tentativa de esporro, Toa volta a oferecer leite pra jovenzinha do céu, e ela até bebe, mas não sem voltar a puxar a Toa pra fora da casa, pelo menos pra sair um pouco dessa sala sufocante. Toa responde que Shintaro disse que é perigoso sair de casa, então Shio pergunta como ela vai aprender sobre os humanos se nem sai do apartamento. No fim das contas, Shio acredita que sua amiga tá presa nesse lugar, e que nem ao menos sabe o que tá fazendo, por isso ela deveria voltar pro céu agora. Mas como Toa continua insistindo, Shio volta suas atenções pro homem, dizendo que o próprio deveria repensar a forma como trata a Anja, afinal, ela é de um status social muito elevado e possui uma vida muito diferente do que essa com os plebeus. Em resposta, Shintaro confessa que a vida com Toa tem suas dificuldades, o que faz a garota ficar triste, mas logo em seguida ele complementa que isso é aceitável, visto que as diferenças culturais são enormes. Por exemplo, caso um dia ele visitasse o céu, certamente faria coisas estranhas aos olhos dos anjos. Apesar de tudo isso, Shintaro se sente grato por saber que a Toa sempre se esforça para agradar ele e agir da forma correta. Escutando cada palavra, Toa fica encantada com a sensibilidade do rapaz, enquanto Shio tá quase sangrando pelos olhos de ver sua querida amiga escapando por entre os seus dedos. Sendo assim, ela não se dá por vencida e acusa todos os humanos de mentirosos, e com certeza esse moleque falou tudo da boca pra fora. No entanto, Toa responde que Shintaro é uma pessoa verdadeiramente boa e gentil, e acredita nisso de todo o coração. Shio argumenta que a inocência é crer nisso em uma mísera semana, porém sua amiga lembra que nesse pouco tempo, o garoto conseguiu mostrar de todas as formas que realmente se preocupa com ela, mesmo que ela fosse uma estranha no início, e foi essa bondade que acalmou o medo que Toa sentia ao vir pra terra pela primeira vez, apesar de também estar animada. Saber que alguém se preocupava com ela fez Toa saber que não estava sozinha, e isso é motivo de grande felicidade pra ela. Levando tudo isso em conta, a Anja sente que precisa retribuir esse carinho de alguma forma, fazendo com que sua presença também traga essa mesma felicidade pra ele, e é por isso que decidiu ficar. Envergonhado, Shintaro sente que nunca vai se acostumar com uma garota dizendo essas coisas dele, enquanto Shio vê que nada adiantou e foge do apartamento, chamando sua amiga de idiota por querer ficar ali. Shintaro e Toa saem em busca da pequena, e o garoto supõe que os anjos prefiram ficar no alto ao invés de perto do chão, o que Toa confirma. Portanto, eles partem pro terraço, onde tem uma hortinha de aluguel que ainda deve estar aberta. Durante o caminho, Toa se desculpa pelas coisas que a Shio disse, porém Shintaro sabe que ela só disse aquelas coisas por se preocupar com Toa. Pouco tempo depois, eles chegam até o terraço e encontram a pequena Anja sentada na horta, então Toa pede perdão por só ter pensado nela, enquanto Shio só viu por estar preocupada. A baixinha responde que a garota não fez nada de errado, então Toa oferece um abraço para ela parar o choro. Shintaro observa o abraço e interpreta a cena como uma experiência religiosa, e mesmo que seja um anjo ali, crianças ainda são crianças, e até que ele acha Shio fofinha agora. Porém, enquanto abraça a Toa, a garotinha joga na cara do Shintaro que roubou ela, até que seu colar começa a apitar, avisando que vai mandar a criança de volta para casa em 1 minuto. Com isso, a garota volta a chorar litros, então aproveita sua última chance para perguntar se Toa realmente não vai voltar para casa com ela. Como Toa se mantém firme na decisão, a pequena conta que vai orar sempre para garantir que a amiga não sofra. Já quanto ao Shintaro, ela reconhece que talvez ele não seja tão mal, já que a Toa insiste, porque ela acredita no julgamento da amiga, mas caso ele faça algum mal pra Anja, Shio vai fazer ele conhecer seu criador, como prometeu lá dentro. No entanto, Shio é devolvida pro paraíso enquanto esbravejava mais coisas contra o pobre rapaz, então Toa aproveita para dar uma olhada na horta, porque nunca tinha ido ali pro térreo. Ao mesmo tempo, ela admite que Shio tocou ela com aquela conversa sobre aprender mais sobre os humanos. Shintaro reconhece que as coisas precisam mudar e sugere que a partir de hoje, depois da janta, eles vão sair para passear juntos todo dia. Quando Toa se acostumar, ela vai poder sair de manhã enquanto ele tá no colégio. Dito isso, com o rosto todo vermelho, Toa aceita o convite e reforça a imagem de gentil que tem dele na sua cabeça. Como prometido, todo dia depois da janta, eles davam um passeio pela cidade para Toa explorar mais seus conhecimentos, e Shintaro ensinava para ela como as coisas funcionam, como a cor do semáforo na hora de atravessar, mas sempre lembrando de olhar para todos os lados. Para sua surpresa, o suposto professor se engana e tenta atravessar com o sinal aberto, e a própria Anja dá guarda que salva o humano. Certo dia, Shintaro entra avisando que chegou, e a Anja comenta que ele sempre avisa quando chega, mesmo não tendo ninguém em casa. Assim que Shintaro responde que é força do hábito, Toa se aproxima para dar as boas-vindas para ele um pouco mais de perto do que ele estava acostumado, e ele não
conseguiu evitar de sentir aquele clima agridoce no ar. Por falar nisso, os dois assistem na TV um programa chamado Viagem dos Doces, e Shintaro reflete que sua amiga já consegue sair sozinha, e agora o próximo passo será ensinar ela a pegar ônibus e trem. Mas ao pensar nisso, ele imagina a garota se perdendo e sendo perseguida por gente esquisita, e só pensar nisso aterroriza o jovem. Por isso ele decide, como verdadeiro pai de 16 anos, que Toa não tá pronta para pegar condução. Enquanto isso, na TV, o programa mostra o doce que mais sai na loja de doces do dia, o sanduíche de morango e de moscatel brilhante. Toa fica babando no doce, e Shintaro lembra que dá para chegar nesse lugar passando só por uma estação. Ao escutar isso, Toa fica assustado ao descobrir que essas lojas mostradas no programa são reais, porque ela ouviu dizer que as pessoas na novela estão só atuando. Mas já que esses sanduíches existem, Shintaro convida ela para comer um por lá, convite que a garota aceita na hora. De toda forma, a caminho da doceria, ele dá um bilhete pra Toa colocar na roleta da estação, enquanto ela recorda que já viu um trem uma vez no dia em que chegou na Terra. Assustada quando o bilhete foi sugado pela máquina, Shintaro explica que ele sai de uma forma diferente do outro lado, e na hora do desembarque ela achou que o bilhete deveria sair de novo para ela levar para casa. Encantada com a cidade cheia de vida, Toa sai correndo na frente, levando um pequeno esporro do Shintaro. Então ela volta e pega na mão dele para eles irem juntos, mudando completamente o humor dele. Outro humor que mudou foi o da Toa quando ela finalmente se depara com os deliciosos sanduíches doces que ela viu na TV. Enquanto ela pediu um sanduíche de frutas mistas e um shake de morango e leite, Shintaro pediu um sanduíche de maçã vermelha e verde e um shake de mel. No final das contas, o garoto estava feliz de ter saído com a Toa e poder ver ela comer com tanta satisfação. Então o passeio continua pela cidade até eles chegarem num parque ecológico. Toa vê um pedalinho de cisne e acha que é de verdade, porque se lembra de uma peça humana que ela viu chamada Lago dos Cisnes. Uma história de amor muito linda. Shintaro conta o que aquilo é e chama a garota para experimentar. Então logo os dois estavam pedalando juntos em direção ao amor. Amor esse que Shintaro sente ao observar as belas pernocas de Toa girando no movimento do pedalo. De repente, Toa se empolga na atividade e acelera o cisne até virar um jet ski. Vendo os jovens juntos, um casal de idosos acha aquilo a coisa mais fofa do mundo, quando dois pombinhos curtem um momento. Shintaro fica com vergonha e dessa vez assume o pedalo para voar dali, enquanto Toa pergunta o que é pombinhos, e ele finge que não sabe. Mas ao sair do cisne, a frase do casal de idosos não sai da cabeça do garoto, que percebe que tá no encontro. Um pouco mais pra frente, Toa vê uma loja de dango e puxa Shintaro pra comer, só que ele solta a mão dela no impulso. Então, ele explica que essa coisa de dar as mãos é algo que só as pessoas mais íntimas fazem. Nessa hora, uma mulher irritada derruba a Toa no chão ao mudar de percurso. Apesar da Anja compreender que a moça só devia estar com pressa, Shintaro pede perdão pra ela, porque toda vez que ela corre perigo na Terra é culpa dos humanos, que são um bando de egoístas que só se preocupam com eles mesmos, e Shintaro acha que talvez ele seja da mesma forma. Dito isso, Toa ensina que é mais fácil se importar com os outros quando nos importamos conosco, e nesse instante Shintaro sente profundamente a felicidade de ter conhecido essa pessoa tão incrível, mas decide cortar o clima ao chamar sua amiga para comer o dango que ela tanto queria. Então os dois caminham até a lanchonete juntos, mas sem dar as mãos. Depois de um dia inteiro na rua, Shintaro e Toa voltam para casa enquanto Anja agradece pelo dia e o delicioso sanduíche de fruta. Por falar nisso, eles precisam pensar na janta, então o garoto sugere que eles comprem uma marmita na loja de conveniências para Toa não ter que cozinhar tão tarde. Ao chegarem no prédio, a garota avisa que vai preparar um chá quente bem rápido, mas ao chegar na porta do apartamento, uma garota estava sentada lá cabisbaixa. Shintaro vai dar uma olhada para ver o que tá pegando, até que a mulher levanta e abraça o rapaz com força. Então Shintaro nota que é a Mari. Logo ela estava dentro de casa devorando a marmita de porco que eles compraram como se ela não comesse há 2 semanas. Nesse meio tempo, Shintaro reflete que a folgada nem ao menos pediu para pegar o rango. Mari pede desculpas por não ter visitado o amigo antes, já que ela anda sem tempo, e Shintaro reconhece que ela leva o trabalho muito a sério. Nessa hora, a visitante acaba engasgando e Toa dá algo para ela beber. Enquanto isso, a Anja pergunta quem é a Mari, e Shintaro explica que é sua tia, irmã mais nova do pai dele e que trabalha como mangaka. Dito isso, a garota dá um grito do nada, fazendo o sobrinho achar que ela tá bêbada, mas ela explica que só tá muito cansada porque não dorme há 3 dias. Toa pergunta o que é um mangaka, fazendo a desenhista fechar a cara na hora, até que Shintaro pega um mangá pra dar de exemplo. Mari reclama que esse não é um trabalho dela, e o garoto admite envergonhado que não tem nenhuma publicação dela. Ela reclama que o sobrinho deveria ser o primeiro da fila pra comprar, porém ele não consegue se concentrar na leitura sabendo que foi feito pela tia. Dito isso, Mari faz drama e manda o garoto esquecer que ela existe, mas Shintaro ainda não pode fazer isso. Levando em conta que a garota comeu a janta dele e da Toa, sua tia implora por perdão por ter feito isso, alegando que essas noites sem dormir e comer afetaram sua capacidade de raciocínio. Como sempre, Shintaro leva numa boa, enquanto a garota continua dizendo que ainda por cima teve que esperar ele chegar em casa. Shintaro argumenta que ela poderia ter comprado algo para comer enquanto esperava, porém de fato a exaustão e fome roubaram o cérebro da garota àquela altura. Aliás, ela ficou esperando Shintaro chegar desde as 3 da tarde, e não podia ligar para ele porque
porque deixou o celular em casa para evitar o rastreamento que a chefia colocou no aparelho dela. Seja como for, agora é hora da barriga do Shintaro roncar, e Toa não vê outra alternativa a não ser ir para a cozinha a essa hora. Porém, Mari oferece para eles um bolo que ela trouxe, afinal, hoje é aniversário dela. Aliás, ninguém desejou feliz aniversário para ela o dia inteiro, nem mesmo a chefia depois dela ter terminado todo o trabalho que foi empurrado para ela. Sendo assim, Mari resolveu comprar o próprio bolo e dividir com Shintaro, e por essa razão, ela não aguenta e começa a espernear chamando a chefia de cabeça de cocô. Assim, pouco depois, Shintaro acende uma vela pra tia e canta feliz aniversário, no inglês improvisado. Porém, a mulher não consegue parar de chorar um minuto, por isso o rapaz acende a luz, enquanto Mari explica que suas emoções ficam à flor da pele quando ela acaba de entregar um trabalho. Toa dá um paninho pra ela limpar as lágrimas, e a mulher retribui dizendo que ama Toa de um jeito constrangedor. Falando nisso, Mari finalmente pergunta quem é a mocinha na sala, e Shintaro pensa em como justificar uma garota morando ali sem a permissão da proprietária, que é sua tia, ainda mais um anjo. No entanto, Toa assume a responsabilidade de seu nome, expressando o quanto Shintaro se sente grato pela tia ceder esse apartamento pra ele por enquanto. O garoto tá com medo do anjo dizer que mora ali, então acaba interrompendo bruscamente a apresentação da Toa e tenta se comunicar mentalmente com ela pra não entregar esse fato. Diante disso, Mari dá uma risadinha marota e pergunta se a garota ali é a namorada do sobrinho. Shintaro tenta explicar que é uma colega de classe e que estão tendo uma reunião pro comitê do festival escolar. Porém, Mari observa que os festivais só começam no outono, então Shintaro fica cada vez mais apertado com essas desculpas esfarrapadas. Em seguida, ela pergunta pra Toa se o rapaz é popular na escola, já que ela é guardiã dele e precisa saber. Shintaro refuta essa afirmação, então a mangaka reclama com a Toa que o sobrinho dela tá sendo malvado, sendo que ela trocou as fraldas dele quando ele era pequeno. Aliás, Shintaro era um amorzinho quando era um pitoquinho, e Toa fica encantada imaginando o garoto pequenino. Mudando de assunto, a tia do garoto joga um olhar matador pra ele e questiona o motivo da garota chamar ele pelo primeiro nome. Shintaro mente que é só um apelido e que todo mundo da escola chama ele assim de brincadeira, amontoando cada vez mais mentiras nessa bola de neve que virou sua vida ao lado do anjo. Com os ânimos acalmados, todos finalmente repartem um bolo e trocam uma ideia mais tranquilamente. E Toa avisa que vai fazer um chá. Mari elogia a garota por ser tão atenciosa, por isso questiona se por acaso ela é um anjo, e que seria legal ter alguém assim na família. Dito isso, Shintaro quase entra em combustão espontânea e tenta explicar de todas as formas que não tem nada entre os dois. Mari desanima com a postura do sobrinho e vai até o banheiro, notando que tem duas escovas de dentes lá dentro. Shintaro improvisa e justifica que gosta de dividir entre os dentes da frente e os de trás, enquanto acha sua tia esperta demais para alguém que não dorme. Ao sentar no vaso, a mulher sente a névoa mental se dissipando e os carboidratos fluindo no seu cérebro, devolvendo sua humanidade. Enquanto lava a mão, ela se surpreende ao ver o sobrinho convidando uma garota pro apartamento, e analisando a situação, ela junta as peças e parece ter tido uma grande revelação. Por esse motivo, ela sai do banheiro gritando pro jovem não se envolver com tóxicos e relações carnais generalizadas, e Shintaro impede Toa de repetir essa frase de forma inocente para perguntar o que é. Logo depois, o chá tava na mesa e Mari agradece, porém se oferece para levar Toa para casa, já que tá tarde e a família dela vai começar a se preocupar. Sem saber que desculpa dar dessa vez, Shintaro concorda e todos saem para levar Toa embora. No caminho, a Anja pergunta o que diabos ela tem que fazer, então o garoto dá a ideia dela se separar deles em algum momento, e depois voltar voando pro apartamento sem ninguém ver, ficando escondida até a tia dele ir embora. Mari pergunta sobre o que eles estão cochichando, e Shintaro inventa que é sobre o festival. Mudando de assunto, a mulher acha melhor ela explicar pros pais da Toa o motivo dela ter chegado tarde. Porém, a garota dispensa ajuda e avisa que vai ficar por ali, pra logo sair correndo ao dar boa noite pros outros. Mari corre atrás dela e avisa que Shintaro pode ser meio tímido, mas que no fundo é muito gentil, e por isso ela gostaria que a mocinha continuasse sendo amiga dele. Dito isso, a Toa se emociona e se despede, enquanto o rapaz se questiona por quanto tempo sua tia vai ficar por lá. Assim que volta pro apartamento, o anjo observa a conversa entre Shintaro e Mari, e a mulher guarda segredo quanto ao que conversou com Toa na despedida. Amargurada, ele pede então pra tia comer e ir embora, mas ela avisa que não vai sair dali hoje, e inclusive comprou um kit de passar a noite fora de casa no mercado. Shintaro aumenta o tom e insiste pra tia vazar, senão a Toa vai acabar dormindo na varanda. Porém, Mari se recusa a voltar pra casa, senão ela vai ter que trabalhar, e ela não consegue dar o seu melhor porque a chefia não deu feliz aniversário pra ela. Então, ela grita que Kida é idiota, fazendo Shintaro se lembrar que a editora da tia é a Squeamix. Portanto, Mari tá falando do Kida Mitsuru, o gênio conhecido por virei barão de petróleo e lenda do Lorde Feudal da Pesada. Mari se assusta com o surto de fanboy que o jovem deu, então logo se entristece e comenta que Kida não liga pra ela porque ela não vende tanto. Shintaro tenta levantar a garota, dizendo que talvez ela seja famosa, já que fizeram uma adaptação pra anime de um mangá dela. Mesmo assim, a mulher tá convencida de que é um peso pra chefia, sendo um exemplo do que não deve ser feito
por um mangaka. Por conta disso, ela se recusa a ir embora e manda o moleque pegar um cobertor pra ela. Shintaro argumenta que ainda não passou o último trem da noite, porém Mari se vira pra decretar sua estadia. Toa diz através de sinais que é de boa ela ficar na varanda, até que alguém toca a campainha da casa e Mari grita pro Shintaro não abrir a porta. O garoto não dá bola pro Shiriki e desobedece a tia, permitindo que um ser monstruoso invada a casa atrás da autora lixosa que tá escondida ali. Mari se desespera com a chegada de Kida Mitsuru, que sabia que sua funcionária estaria no apartamento que comprou depois de ter ficado famosinha. Mari pede pra chefe não chamar ela de famosinha, senão ela vai chorar, enquanto Shintaro não acredita que Kida era uma mulher desse tempo inteiro. Mari explica que o rapaz ali é filho oculto dela, porém Shintaro diz a verdade e afirma estar alugando o apartamento da tia. Envergonhada, Kida se curva e pede perdão, ao mesmo tempo em que revela que seu sobrenome na verdade é Michuru e não Mitsuru. Em seguida, ela diz que não teria trancado a Mari se ela tivesse avisado que tem um sobrinho pra cuidar, porém Shintaro faz pouco caso e prefere que sua tia nem apareça por lá. Enfim, Kida chama a funcionária pelo nome, levando ela ao desespero, prometendo que vai trabalhar igual uma condenada pra compensar hoje. Porém a chefe apenas deseja um feliz aniversário pra ela, surpreendendo a todos. Kida chegou a comprar um bolo e ir na casa da Mari, mas lá tava vazio e ela entrou em pânico. Por isso ela lamenta, já que fugiu da sua agenda lotada pra dar atenção pra essa ótima funcionária. Escutando aquilo, Mari não se contém e morre de amores, e Kida fala pra eles comerem um bolo logo pra Mari voltar pro trabalho. Na despedida, Shintaro diz pra Kida que tá ansioso pro próximo Barão do Petróleo, e ela responde que vai pedir a opinião do jovem quando ela decidir fazer a continuação. Na saída, Mari brinca que a chefe não tem tempo pra isso, e Kida retruca que teria, se certa mangaka não perdesse o prazo o tempo inteiro pra entregar seus trabalhos. Assim que se livra das duas, Shintaro dá uma respirada profunda, enquanto Toa sai da varanda e comenta ter ficado feliz ao ver pela primeira vez seu amigo com alguém da família, e que foi fofo ver ele todo sem jeito do lado da tia, fazendo o garoto se envergonhar mais ainda. Enquanto isso, Mari sugere pra chefe que ela faça um roteiro de uma comédia romântica de um garoto e uma garota morando numa kitnet, mas Kida não gosta muito da ideia. Em outro dia qualquer, Shintaro se apressa pra chegar em casa logo e pegar a janta fresquinha, porém uma garota surge atropelando ele por trás. De cara ele repara na beleza da garota e no olho vermelho que ela possui. Na sequência, dois moleques correm na direção dela, então a garota revela que tá sendo perseguida e pede ajuda. Na mesma hora, Shintaro agarra o pulso da garota e corre com ela, então os dois rapazes desistem de alcançar a baixinha, porque ela deixou cair seu livro do Drácula. Depois de despistar a dupla, Shintaro reflete que isso tá parecendo uma cena de mangá clichê, onde a garota é salva de quem a persegue. Do nada, a garota interrompe o pensamento dele com uma bela de uma fungada, dizendo que o aroma do jovem é gostoso. Shintaro lembra que estava trabalhando, então pensa que provavelmente tá com cheiro de comida. Depois, ele pergunta se a garota tá bem, porque a perna dela tá toda enfaixada, mas ela explica que é só o estilo dela. Sem saber o que comentar, agora ele quer saber quem eram aqueles caras que estavam perseguindo ela, e ela presume que sejam descendentes do professor Abraham Van Helsing, seu arqui-inimigo que planeja o mal há 134 anos. Junto dos seus lacaios, Van Helsing cruzou os mares pro oriente para destruir todos os vampiros. Escutando isso, Shintaro pensou que encontraria um Kappa ou um demônio antes disso, enquanto a garota desconhecida revela que é da última linhagem das mais nobres da Transilvânia, o ser supremo, o auge da criação, a vampira Lelishka. Escutando aquilo, Shintaro reflete que já tá morando com o anjo e tem amizade com a Yuki Onna, e agora que ajudou uma garota em fuga, descobre que ela é vampira. De repente, a lente colorida da garota cai e revela a real tonalidade do seu olho. Ela tenta justificar que o cansaço da fuga ressecou sua íris, então retira seu tapa-olho para mostrar o olho direito vermelho, que segundo ela, é a manifestação da sua sede de sangue, a prova de que ela é uma vampira. Porém, a outra lente também cai e ela começa a resmungar que custou 1.500 ienes cada uma. Shintaro reclama que foi enganado, mas a suposta vampira argumenta que tá trocando de pele, e não arreda o pé de afirmar que é sim uma vampira. Diante da insistência da garota, Shintaro se ajoelha e percebe que encontrou outra doida varrida na sua vida, mas isso não quer dizer que ele simplesmente pode deixar ela lá sozinha. Então ele pergunta se rola de acompanhar ela até em casa ou pra delegacia, mas ela sugere um lugar seguro ali perto. Logo os dois chegam na cafeteria onde Lelishka trabalha, a Mofo Maid. A garota adoraria retribuir pela ajuda do Shintaro, portanto pede pra que ele espere lá dentro enquanto ela se troca, mas o rapaz tenta tirar o corpo fora, até porque nem sabe se estudantes do ensino médio podem entrar no meio de café, além de ter deixado à toa esperando. Por essa razão ele vai embora com pressa sem nem se despedir direito, então Lelishka admira o cheiro do jovem mais uma vez. Ao chegar em casa, Shintaro conta pra Toa que acabou de conhecer uma garota que finge ser vampira, por sofrer da síndrome de protagonista, que geralmente são adolescentes que sonham em ser o centro do universo. Toa comenta que adora sonhos, mas o garoto explica que esse daí em específico não é tão legal. Em seguida ele dá boa noite pra amiga e os dois vão dormir. Subitamente surge alguém na varanda do rapaz, que ao escutar um barulho, abre o olho e nota que tem uma vampira lambendo
no pescoço dele. Então o moleque dá um grito de pavor e acende a luz. Desnorteada, Toa acorda e vê uma garota parada na frente dela, e Shintaro explica que é a garota de mais cedo que finge ser vampira. Aliás, ele pergunta pra garota como ela chegou ali, e ela explica que rastreou o cheiro do rapaz, porque é a primeira vez que ela se sente atraída pelo cheiro de alguém, então jamais esqueceria. Em seguida, Shintaro pergunta por onde ela entrou, e a suposta vampira conta que subiu pela varanda. Ao olhar pra porta de lá, Shintaro vê o vidro cirurgicamente cortado, como se tivessem usado uma ferramenta de arrombamento. Toa acha que o dono do apartamento tá falando com ela, enquanto ele manda Lilishka meter o pé, porém ela deixa claro que só vai vazar depois de dar uma última lambida no garoto, ou pelo menos uma fungada. Shintaro entende que a garota se acha uma vampira, mas ele não pretende transformar seu apartamento num episódio de hentai, por isso expulsa a invasora mais uma vez. No entanto, ao mesmo tempo ele se pergunta como diabos ela subiu na varanda. Já a Toa fica empolgada por ver um vampiro pela primeira vez, então Shintaro diz mais uma vez que a garota tá só fingindo, porém ela prova diante de todos ao bater suas asas de morcego. Perante a evidência irrefutável, o moleque reconhece que isso tudo realmente tá acontecendo, mas quer saber por que a garota tava usando lentes de contato. Então ela conta que é uma vampira japonesa, mas na verdade queria ser da Europa. De qualquer forma, ela volta a fazer aquela pose de poderosa e diz mais uma vez que é a Lilishka. Então Shintaro e Toa dizem seus nomes da forma mais comum possível, e já que todos estão devidamente apresentados, ele empurra a criatura vampiresca pra fora. Mais uma vez ela pede pra dar uma fungada no cangote do jovem, já que ela deixou o sangue dele intacto como prova da sua misericórdia, e de que ela não faz as coisas sem permissão. Escutando isso da garota que invadiu sua casa e lambeu seu pescoço enquanto ele dormia, Shintaro nem sabe como responder. A vampira acrescenta que além disso, escolheu viver sem sangue, porque é uma vampira de última geração e não precisa dessas coisas, porque pode se sustentar bebendo qualquer líquido vermelho, tipo uma bala laica de frutas vermelhas ou Welk, um suco de uva sensacional. Shintaro procura um suco de uva pra garota ir embora, e enquanto ele procura alguma bebida pra vampira, ela fica babando pelo pescoço dele e se segurando pra não avançar. Entretanto, ela não aguenta se segurar e pula em cima do garoto, fazendo valer sua vontade na base da força. E apesar disso, ainda por cima ela não foi embora quando todos foram dormir. Enquanto ela insiste pra colocar sua pontinha do dente no pescoço do coitado, Toa chora de medo dela comer seu amigo. No dia seguinte, Shintaro acorda e repara que a Lilishka tinha ido embora, enquanto Toa lembra que acontece uma coisa muito ruim quando vampiros são expostos à luz do sol. Diante disso, os dois lamentam o fato da garota ter se tornado cinzas. Mais tarde, ao chegar no colégio, Shintaro lembra que a Toa ficou desesperada ao perceber isso, porém o garoto não tinha visto nenhuma cinza por ali. De qualquer forma, Toa não vai passar aspirador de pó hoje só pra garantir que não vai jogar a Lilishka no lixo. Porém, apesar dessa lembrança, Shintaro prefere acreditar que a intrusa só foi embora em algum momento da noite, mas seria bom confirmar isso pra tranquilizar a Toa. Por isso, ele pensa em passar onde ela trabalha pra perguntar. Em seguida, Tsumugi aparece e comenta que Shintaro não parece bem, e ele responde que não dormiu bem essa noite. A garota concorda que dá um pânico pensar nas provas finais da semana que vem, porém o moleque simplesmente tinha esquecido desse detalhe. Depois, quando bate o sinal do almoço, Shintaro avisa Suichi que vai dar uma passada na cantina porque não trouxe marmita hoje. Suichi pede pro amigo pegar um pudim pra ele, porque é a regra da cantina limitar 30 pudins por dia pra cada aluno, e ele já esgotou sua cota. Logo Shintaro enfrenta a fila pra pegar seu rango, mas antes de entregar o pudim pro Suichi, ele decide comer o bolinho de arroz, já que pulou o café da manhã e tá morrendo de fome. Então, enquanto aproveitava sua beliscada antes do prato principal, Shintaro sente uma lambida no arroz que ficou grudado perto da boca dele. O moleque reclama que não é permitido invadir o colégio com roupa de cosplay, mas Lilishka explica que estuda ali também, só que na sala 2 ao invés da 1, como Shintaro. Dessa vez ela saiu da sala e seguiu um cheiro familiar do lado de fora, por isso seguiu esse rastro até chegar ali. Shintaro se questiona se essa garota é um vampiro ou um cachorro, mas de qualquer forma, ele afirma estar feliz, porque achava que Lilishka tinha virado cinzas. Ela responde que não gosta do sol, mas que não vira cinzas por causa dele, e é por isso que ela usa moletom com capuz. Sendo assim, Shintaro chama ela pra sentar na sombra. Chegando lá, ela revela que saiu sem avisar porque ele e Toa estavam dormindo, e ela precisava ir pra casa e vestir um uniforme antes de partir pra escola. Falando nisso, ela diz que gostaria de voltar pra casa do Shintaro hoje à noite, mas ele deixa claro que não gostaria que isso acontecesse. No meio disso, ele lembra que ficou de levar o pudim pro Suichi, então se despede da Lilishka às pressas e sobe pra sala. Suichi se sente abençoado por ter colocado a mão em outro doce, e Tsumugi pergunta se o Shintaro pegou muita fila na cantina pra ter demorado tanto. Abrindo o jogo, o rapaz pergunta à amiga se conhece uma tal de Lilishka, da sala 2, uma garota de cabelo prateado e moletom com orelhas de coelho. Tsumugi não sabe dizer ao certo, porém uma colega comenta que na verdade essa pessoa se chama Kagami Sayori. Outra colega de classe lembra que na sua apresentação pra turma, aquela garota disse na frente de todo mundo que era uma vampira, e todo mundo acha ela uma figura por nunca sair desse personagem. Falando no vampiro, Lilishka tava bisbilhotando Shintaro na porta da sala
sala dele, e quando ele vira o rosto de volta para evitar contato visual, a garota parece ter se magoado. Depois da escola, o garoto pretende chegar em casa o mais rápido possível e avisar à toa que a Kagami tá bem, até que Tsumugi aborda ele e oferece dele copiar o material para as provas. Shintaro fica animado com essa proposta, então os dois combinam de ir juntos para a biblioteca para ele poder copiar a matéria. Por dentro, a garota tava pulando de alegria por ter conseguido mais algum tempo ao lado do amado. Porém, um familiar da Lilishka surge pela janela e pede pro Shintaro seguir ele urgentemente. Logo, o garoto se despede da Tsumugi e sai correndo atrás do morcego. Noel vê ele passando e dá um oi, mas ele ignora. Focado na perseguição, o rapaz chega até a porta do clube de pesquisa sobre ocultismo. Shintaro tranca de medo e desiste de entrar ali. Porém, Lilishka abre a porta na base da ignorância e estende a mão pro colega. Shintaro pede pra garota parar de soltar morcegos pela escola, mas ela explica que é um familiar. Então, dentro do clube de ocultismo, Lilishka ordena que Tokumitsu Shintaro se torne servo dela. Como resposta, o garoto diz que não vai rolar, e a vampira pergunta por quê. Ele questiona se precisa mesmo responder isso. Então ela argumenta que ele vai ter o privilégio de ter um familiar super fofo como superior, além de um convite pro aniversário dela mês que vem, que vale 3.000 ienes, mas sem as bebidas inclusas. Sem paciência, Shintaro questiona de onde veio essa história de servo do nada. Então Lilishka confessa que ficou magoada quando ele disse que ela não podia ir na sua casa, e ela sente que o Shintaro quer evitar que as pessoas saibam que os dois se conhecem. A garota lamenta isso, já que pela primeira vez na vida sentiu um aroma inesquecível, e ela pensava que o destino iria unir os dois, mas já que Shintaro se recusa a ser cheirado, então ela deve se tornar a mestra do rapaz para que ele não tenha poder de decisão. Dito isso, a garota perde as estribeiras e avança para cima do humano, até que Noel e Tsumugi acabam entrando na sala depois de terem perseguido Shintaro. Então elas olham pro alto e se apavoram ao ver uma vampira voando. Tanto Noel não sabia que os vampiros existiam, quanto Lilishka não imaginava que Yuki e Onna são reais. Desolada num canto, Tsumugi tem a impressão que a concorrência pela atenção do Shintaro aumentou ainda mais, enquanto Lilishka pede perdão pela confusão que tem causado, seguindo o cheiro do garoto e perseguindo ele. Ela começa a chorar porque não sabe como agir normalmente, quando tudo que ela queria era ser amiga do Shintaro. Escutando isso, Noel entende como a vampira se sente, porque também tem dificuldade em controlar suas emoções. Então Shintaro volta atrás e permite que a garota vá na casa dele de vez em quando. Noel aproveita o embalo e pergunta se ela também pode visitar o amigo, enquanto Tsumugi adoraria se convidar também, mas não tem essa coragem. No dia seguinte, Toa tá cantando uma música nova improvisada sobre lavar roupas, mesmo diante do forte calor que deixa a garota suada só de dobrar a roupa. Depois de terminar seu trabalho, ela olha pro céu e nota que desde que chegou no mundo dos humanos, essa é a primeira vez que a estação tá mudando. Enquanto isso, no clube de pesquisa sobre ocultismo, os três amigos comemoram que finalmente as provas acabaram, apesar de estarem exaustos. Mas como se não bastasse, eles ainda estão nessa sala de ocultismo ao invés de estarem dormindo em casa. Há uma semana atrás, Noel lembra do dia em que entrou na sala do clube pela primeira vez só pra perguntar pro Shintaro se eles dois podiam estudar juntos, porque certamente isso é algo que amigos fariam juntos. Aproveitando o embalo, Tsumugi cria coragem e questiona se também pode fazer parte disso. Então, primeiro de tudo, Shintaro diz que precisa ver com a Toa se ela não se incomoda. Além disso, ele disse que nunca estudou com amigos antes, portanto não sabe se vai ser tão fácil assim. Logo, Lilishka sugere que eles estudem ali, na sala de ocultismo, e todos aceitam numa boa, ainda mais se for pra passar um tempo com o Mofo, familiar da vampira. Por falar nela, a garota fala de algum lugar que o fardo da Tsumugi nessa ocasião de estudos é a mais pesada de todas. Logo saindo do seu caixão feito de papelão, ela confessa que aprecia qualquer ajuda que puder ter na prova. Por isso, ela considera Tsumugi uma verdadeira deusa. Noel concorda e Shintaro faz questão de ressaltar que teria levado bomba nas provas se não fosse pela garota. Todo o carinho e dedicação que a professora provisória teve com o grupo realmente deu um gás absurdo no grupo, e todos esbanjam gratidão pelo que ela fez. Diante de tanta bajulação, a garota fica encabulada, até reparar que em determinado momento, Shintaro chamou ela pelo primeiro nome, algo que ele nunca tinha feito antes. Logo depois, ele volta a chamar ela de Tsutsumi, seu sobrenome, pra perguntar como ela tá, e a garota finge que não é nada, mudando de assunto ao perguntar se não vão atrapalhar o resto do pessoal do clube se continuarem ali, já que as provas terminaram. Shintaro achava que a Lilishka era a única participante, mas já que é assim, ele concorda em ir embora. Noel sugere que eles passem em algum lugar pra comemorar o fim das provas, e Shintaro chama Kagami pra se juntar a eles. Nessa hora, a vampira manda o garoto tirar esse nome da boca, porque Kagami Sayori é o codinome que ela usa como disfarce, por isso sempre deve ser chamada de Lilishka. Aliás, o nome nobre Lilishka vem da junção de lírio, que é Yori de Sayori, com o nome de uma vampira famosa. Enquanto Shintaro questiona por que a garota precisa fazer pose sempre que fala sobre essas coisas, Noel pergunta pra ela se por acaso essa vampira famosa é aquela do filme do Van Helsing. A vampira diz que sim, então Noel comenta que é o máximo que as noivas do Drácula tenham nomes, porque isso é raro. Depois disso, Shintaro menciona que o clube precisa ter pelo menos 3 integrantes para ser considerado oficial, então Lilishka conta que além dela,
dela tem uma caveira que ela achou no depósito, que atua como presidente provisório. Por último, a terceira integrante abre a porta na mesma hora que o Shintaro e acaba caindo nele e depois no chão. Ao ver sua roupa íntima exposta, a garota chora e deixa o garoto com peso na consciência. Logo, a vampira apresenta sua amiga como Tsurumi Hisui. Ainda triste por ter derrubado a moça, Shintaro tenta quebrar o gelo e diz seu nome pra ela, mas a garota morre de medo e se esconde atrás da Lilishka. Diante disso, a vampira pede pro garoto não ligar pra isso, porque Hisui possui um ódio profundo em relação à raça humana, movido pela força do seu karma trágico. Durante esse discurso, Hisui tenta explicar que só é um pouquinho tímida. Feito isso, todos se despedem, e Shintaro pergunta pra Lilishka se ela vai ficar pra atividade do clube ou se vai com eles. A garota pensa um pouco e decide acompanhar o garoto e companhia, porque precisa conversar uma coisa com os três. Na rua, ela explica que o clube de ocultismo só tinha alunos do terceiro ano, e eles se formaram no início desse ano. O clube ia acabar por falta de membros, porém Lilishka e Hisui entraram e seguraram a barra. Por serem as duas únicas integrantes, o clube pode estar fadado ao seu fim caso ninguém mais se una ao grupo, tornando o clube de pesquisa sobre ocultismo num mero grupo extraoficial. Entretanto, a vampira decidiu que os três colegas são dignos de ingressar na organização, então entrega para eles um bilhete de inscrição para explorar as profundezas do abismo. Shintaro recusa a proposta de cara, então a vampira apela mais uma vez pro seu familiar fofinho, mas ele lembra que o morcego seria o veterano dele, então ela aumenta a aposta ao contar que no clube tem ar-condicionado, refrigerante e chá à vontade, o que balança um pouco o jovem, mas logo ele se recompõe e decreta que não vai participar. Decidido isso, Shintaro pede desculpas pra Hisui por ter envolvido ela nisso, e de novo a garota reage como se tivesse visto o fantasma. Assim, o rapaz tenta acalmar ela perguntando o que ela gosta dentro do ocultismo. Ela então começa a chorar de novo. Diante disso, ele tem certeza que a garota odeia ele, portanto desiste de puxar assunto. Lilishka responde pela amiga, dizendo que ela adora livros, e que ela lê na sala do clube porque ela fica apavorada quando alguém se senta ao lado dela na biblioteca. Shintaro entende o motivo, só não sabe por que ela escolheria logo o clube de ocultismo. Seguindo um caminho, o grupo decide comer no restaurante Senhora D na estação, mas sem querer eles acabam descobrindo um festival que tava rolando ali por perto, então decidem procurar alguma coisa pra comer por lá mesmo. Noel fica encantada por poder estar no festival com seus amigos, porque isso é algo que ela nunca fez antes, e Shintaro comenta o mesmo. Tsumugi pergunta pra Hisui se ela vai com frequência em festivais, e ela responde com toda a vergonha do mundo que gosta desse tipo de evento, principalmente os de verão. Olhando em volta, Shintaro nota que se perdeu da Lilishka, até que ela surge com tudo que poderia pegar de diferente nesse festival. Com uma máscara, ela ressalta que todo mundo possui várias personalidades, e manifestar elas também pode ser uma forma de expressão. Depois, ela questiona se tá tudo bem com o rapaz, porque o perfume dele tá com um tom agridoce de angústia, apesar dela adorar esse cheiro e querer morder o garoto. Shintaro conta que acha que Hisui tem mais medo dele do que das outras, então Lilishka considera que foi o fato do rapaz ter visto a calcinha dela. Apesar do desespero dos envolvidos, Noel conta que esse tipo de coisa acontece, até porque já aconteceu com ela. Porém, Shintaro tá tentando convencer o pessoal de que não viu calcinha nenhuma. Tsumugi vê que o clima tá pesando e acha que talvez seja melhor eles se separarem em grupos e irem comer alguma coisa. Sem pensar duas vezes, Noel puxa Shintaro pelo braço e Tsumugi corre pra acompanhar, deixando as duas baixinhas pra trás. Feito isso, todos aproveitam como podem o festival, com todos os seus brinquedos e comidas deliciosas. Lilishka libera seu orgulho maligno pra jogar tiro ao alvo, porém isso não surtiu o efeito esperado no disparo. Depois, todos comem sorvetes juntos, e Noel fala com a língua presa de gelo que esse é o momento de amizade que ela sempre espera. Na mesma hora, alguém passa com uma porção de batata na manteiga e decide que também quer, e logo todas as garotas seguem juntas até a barraca da comida. Shintaro repara que as moças que estão com ele são um poço sem fundo, ao mesmo tempo em que também precisa achar o que quer comer. Numa barraca ele vê milho grelhado e na outra pepino gelado, uma coisa que só se vê no verão. Seja como for, ele resolve experimentar, já que nunca comeu antes. Ao lado dele aparece a Hisui com os bolinhos brilhando ao dar de cara com o pepino, até que Shintaro pergunta se ela também vai levar um, apavorando a pobre garota mais uma vez. No entanto, Shintaro insiste em mudar a postura dela com relação a ele e compra um pepino pra moça. Em seguida ele se despede, porém Hisui consegue chamar a atenção dele de volta com muita dificuldade. Ela tenta dizer o que tá pensando, mas sua garganta trava e ela não consegue, até que as outras garotas chegam, deixando Hisui sem jeito novamente. Quando começa a escurecer, o grupo resolve ir pra casa, depois de passar um ótimo dia no evento. Shintaro não esperava curtir um festival de verão logo desse jeito, indo pra lá assim que as provas acabaram e se divertindo entre amigos até o fim da tarde. Ele adorou tudo isso, apesar de saber que teria sido ainda melhor se a Tua tivesse ali com eles, mas ele promete trazer um anjo qualquer dia desses, porque certamente ela vai adorar. Num canto isolado, Lilishka tá recitando dizeres enigmáticos sobre uma bola de fogo e uma lua pálida numa noite de caos, fazendo Noel pensar que isso é uma espécie de filme de terror. Enquanto isso, a vampira recita sobre a esperança e o desespero que dançam com a noite, ao passo que se aproxima da beirada da ponte. Por fim, ela pronuncia Memento Mori e começa a levantar
levantar voo, porém Shintaro só lembrou que ela podia voar depois que se jogou para salvar a garota, assim caindo no rio debaixo da ponte. Todos ficam desesperados e se olhando sem saberem o que fazer, até que Shisui assume a responsabilidade e pula na água. No fundo, Shintaro tá ficando cada vez mais sem fôlego à medida que afunda, e a profundidade do rio surpreende o jovem. De repente, Shisui chega até ele e pega seu braço. Assim, eles voltam para a superfície, e Lilisca pede desculpas por ter se empolgado demais na ponte. Shintaro confessa que ficou assustado, e logo em seguida se vira para agradecer a Shisui por ter sido salvo. Nessa hora, ela finalmente cria coragem para colocar para fora o que estava querendo falar um pouco mais cedo. Na verdade, ela não tem nenhum problema pessoal com o Shintaro, mas é que ela não tá acostumada a conversar com garotos, e isso causou uma timidez muito grande nela. Por essa razão, ela pede desculpas se causou uma impressão ruim. Por outro lado, Shintaro é quem pede desculpas por ter deixado a garota nervosa, e confessa que poderia ter tido mais paciência para escutar o que ela tinha a dizer. Dito isso, o rapaz olha pro céu de novo e repete que esse foi um bom dia, apesar de ter caído no rio. À medida em que o garoto vai falando, um brilho intenso vai se formando no entorno da Shisui, e logo se forma na cabeça dela uma auréola. Shintaro pergunta se ela também é um anjo, porém nas costas dela tem um enorme casco de tartaruga. Na verdade, o que tem na cabeça da garota não é uma auréola, e sim um prato de capa. Tsumugi não aguenta ver aquilo e acaba desmaiando, enquanto Lilisca lamenta que sua amiga foi descoberta tão cedo. Na sequência, ela pergunta pra Shisui se ela comeu pepino, e a capa admite que sim. Diante disso, a vampira explica que se Shisui comer um pepino e entrar na água dentro de uma hora, ela se transforma em capa. No entanto, ela não é uma capa comum, já que seu avô é o chefe da Federação Capa do Japão, que administra o país secretamente. Isso quer dizer que ela é a futura capa número 1 do Japão. Dito isso, Noel se aproxima da Shisui para confortar ela, dizendo que todo mundo ali sabe que a amiga dela é uma vampira, além dela mesma não ser uma humana normal. A baixinha pergunta se ela também é uma capa, porém Noel diz que não tem nada a ver com isso. Seja como for, ela garante que todos nesse grupo sabem exatamente o que a garota tá passando, e por isso ela estará segura ao lado deles. Sendo assim, Shisui olha em volta e nota que de fato as pessoas ali parecem confiáveis, por isso aceita fazer parte do grupo. Em seguida, Shintaro trastoa para conhecer a nova integrante, animada como sempre a conhecer essa espécie diferente. No dia seguinte, Shintaro estava conversando com a Miwa enquanto os dois arrumavam a casa. Ele estava desabafando sobre uma coisa que aconteceu no trabalho dele, mas ficou com medo de estar incomodando a garota e pede desculpas por isso. No entanto, ao ver que Toa não estava nem aí, ele repara que nunca viu o anjo irritado com alguma coisa. Por isso pergunta para ela se por acaso é imune à raiva. A garota responde que fica nervosa com algumas coisas, mas não consegue se lembrar de um único exemplo para dar. Diante disso, o garoto considera que todo anjo é tranquilo igual a Toa, mas na hora ele se lembra da pestinha da Shio. Em seguida, ele sente o cheiro bom de comida e vai dar uma olhada no que sua amiga tá fazendo. E era uma sopa especial de miso com um monte de vegetais. Toa oferece um vegetal para dar na boca dele, mas o garoto fica com vergonha e decide provar no prato. Mais tarde, depois da última aula do trimestre, Noel tem a ideia deles passarem em uma doceria que eles nunca tinham notado antes que tava ali. Sem pensar duas vezes, a garota agarra Shintaro pelo braço e leva ele pra dentro. Enquanto isso, Toa tá voltando do mercado pra casa depois de ter esquecido de comprar cebolinha, até que ela vê Noel quase dando comida na boca do seu amigo do lado de dentro da doceria. Por essa razão, ela sente pela primeira vez uma sensação de raiva, enquanto Noel tenta convencer o rapaz a aceitar o doce, apesar dele não estar muito feliz com essa insistência e recusar da mesma forma que fez com a Toa. Mesmo assim, ao chegar em casa, Shintaro avisa que comprou o bolo para dividir com a amiga, porém ela estava desolada no seu canto com cara de poucos amigos, recusando o doce. Shintaro pergunta se ela tá irritada com alguma coisa, então Toa expressa um sentimento que nem ela mesma consegue compreender. Porém, pensando melhor, ela começa a achar que ficou com ciúmes dele, e tenta enterrar esse sentimento ao mudar de ideia sobre o bolo. Ao comer o doce e ficar maravilhada, ela agradece por ele ter se lembrado dela. Em seguida, o garoto comenta que suas férias de verão começam amanhã, por isso chama a garota para sair com ele, apesar de que ele tá quebrado e eles vão ter que inventar um rolê barato. Eles poderiam só dar uma caminhada juntos ou andarem de trem. Feliz com o convite, o anjo não só aceita, como exalta o quanto tá feliz morando nesse apartamento, o que mais uma vez deixa o dono da casa sem graça. Em outro canto da cidade, Noel tava em casa no escuro total, vendo o desenho de duas garotas estão indo pro primeiro ano e planejou fazer 100 amigos. Noel também adoraria fazer 100 amigos para comer bolinho de arroz no cume do Monte Fuji, mas ela não tem essa habilidade. Inclusive, no dia em que tentou, ela estragou tudo e desde então parou de ir pra escola. Até hoje ela não superou esse trauma dentro de si, mas pelo menos ela conseguiu voltar pro colégio, além de ter um trabalho. Ainda por cima, ela não pode ter 100 amigos, mas o Shintaro vale por isso tudo, segundo ela. Em seguida, Noel vê uma matéria de uma entrevista com o diretor de A Garota Fantasma e a Escada Misteriosa, um filme que ela queria ver. Animada, ela pensa em chamar o Shintaro para assistir com ela. Pensando nisso, ela planeja chegar no trabalho de surpresa e fazer o convite pro garoto. E só de pensar nesse encontro juntos, a Noel já fica muito feliz. No
dia seguinte, ela vai até o restaurante e deixa o patrão feliz, pensando que a funcionária gosta tanto dali que até frequenta o lugar como cliente. Ela não dá bola pro chefe e corre pra cima do Shintaro assim que ele passa por lá, mas logo repara que não é a única garota presente por causa dele. Toa tinha sido convidada por ele. Lily ficou sabendo que Shintaro trabalhava ali e decidiu arrastar Hisui com ela. Por último, Tsumugi dá a desculpa que tava calor e resolveu entrar pra tomar uma bebida. Observando a cena, o patrão elogia o brilho da alma do jovem Shintaro, enquanto se pergunta quantas garotas ao mesmo tempo são capazes de cortejar esse belo rapaz. Então, mesmo diante de todas as garotas, Noel segue em frente e convida seu amigo pra ver o filme com ela. Porém, o garçom vai ter que cobrir alguém que faltou e só vai poder ir embora às 6 da tarde, sendo que o filme é às 3h30 e é a última sessão. Por conta disso, a garota começa a emanar uma leve tempestade de neve, enquanto Lily questiona pra Hisui se esse filme é baseado no livro que ela leu. A garota responde que sim, até que todas da mesa chegam à conclusão de que estão a fim de assistir e decidem ir juntas. Nesse meio tempo, Toa tava boiando, porque achava que ir ao cinema era o mesmo que entrar no filme literalmente. Quando explicam pra ela o que é, ela se empolga pra acompanhar o grupo, ao mesmo tempo que a Noel não conseguia explicar que quer ir só com Shintaro, então acaba indo no bolo. Ao passo que partem pro filme, ela lamenta não ter conseguido se expressar, e Toa tá querendo saber como se comportar no cinema. Lily avisa que é pra ficar quieto o tempo todo, e Tsumugi comenta que a regra número 1 é ir no banheiro antes de começar o filme. Já Hisui lembra que eles avisam o que pode fazer ou não no início, então o anjo só precisa prestar atenção nisso. Enquanto todas conversavam, Noel acha que conseguiria interagir se o Shintaro tivesse ali também, até que Toa chama a atenção da garota e conta que tá ansiosa pra esse passeio. Dentro do shopping, Toa e Lily comem os churros, e Tsumugi pergunta pra Noel se ela anima a rachar um pacote de pipoca, porque é muito grande pra uma pessoa só. Sem graça ela aceita, e em seguida todas vão até a sessão que acaba de começar. Quando as luzes se apagam, Toa pega na mão da Noel por tá com medo, e a Yuki Onna fica envergonhada com aquilo. Logo finalmente começa a garota fantasma e a escada misteriosa, onde no meio do filme o protagonista fica assustado ao presenciar um gato preto chamando ele pra uma mansão. Ao chegar na porta, o garoto nota que é a casa que dizem que aparece fantasmas, mas ainda assim, segue em frente após ver o gato entrando na mansão. Na entrada ele percebe uma grande escadaria com uma janela ao fundo que emanava o sol do fim da tarde. À medida que ele subia a escada, a noite chega subitamente e revela uma fantasma saindo pela janela. Ainda sem saber como se comportar direito, Noel cria coragem para pegar um pouco da pipoca que tá dividindo com sua amiga. Nessa hora acontece uma grande explosão na casa, então o garoto do filme pega a aparição pela mão e carrega ela pra fora, deixando todas as garotas tensas no ápice da trama. Logo o filme termina e Toa ressalta o quanto é bem melhor assistir filme nessa tela gigante que faz bom, enquanto alguma coisa explode. Além do mais, a história é excelente. Por dentro, Noel concorda que foi um ótimo filme, e é por isso que ela queria muito que o Shintaro tivesse ali. Por falar nisso, Lily dá a ideia de quando o filme entrar em algum streaming, elas verem com Shintaro na sala do clube, e todos apoiam a ideia ao mesmo tempo, de forma sincronizada. Então elas pensam em se encontrarem com ele no Starbucks na saída do trabalho do amigo. Decidido isso, ao passo em que as garotas discutem as partes do filme, Noel não para de pensar no Shintaro, lamentando que vai ter que esperar mais 1 hora para poder ver ele. Por ter lido o livro, Hisui acha que o filme pulou muitas partes, mas até que se virou bem na estrutura narrativa que escolheu para si. No entanto, no livro, o protagonista tem uma irmã mais velha, e no filme o gato acabou pegando muitas falas que originalmente eram dela. Escutando isso, Noel também teve a impressão que o gato estava falando demais, então cita o exemplo da cena do salão de bronzeamento. Hisui confirma que essas falas deveriam ser da irmã, então a Yuki Onna começa a entrar na conversa depois de ter se isolado durante todo o encontro. Logo todas estavam discutindo sobre o filme de forma animada, fazendo Noel perceber que pode se divertir mesmo sem o Shintaro por perto. Depois, as garotas agradecem a Noel por ter aparecido no restaurante com a ideia do cinema, senão provavelmente elas não teriam esse momento juntas, ainda mais pra ver um filme tão bom. Refletindo sobre isso, Noel sente vergonha de si, porque sentiu ciúmes das amigas do Shintaro mais cedo e agiu com indiferença a tarde inteira. Querendo mudar esse comportamento, ela agradece todas por terem acompanhado ela no cinema, mesmo não sendo amigas dela. Dito isso, as garotas azedam na hora, porque tinham certeza que a Izumi considerava todas elas como amigas. Noel ressalta que na verdade elas são amigas do Shintaro, então Tsumugi explica que dá pra ser amigo de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como não tem nenhum tato social, Noel dá uma surtada básica e parece não entender esse conceito, dizendo que não pediu pra ninguém ser amiga dela. Tsumugi
Yogi explica que isso não é algo que se pede, e que todas ali são amigas umas das outras, com ou sem o Shintaro. Sendo assim, todas são amigas da Noel. Escutando isso, a Yuki Onna não consegue conter a emoção, por isso ela corre enquanto chora de felicidade, como se tivesse realizado um sonho que, segundo ela, o Shintaro foi o principal responsável por ele ter se realizado, porque sem ele, provavelmente ela não conheceria as outras. Mas ao mesmo tempo, ela se questiona se todas são amigas do Shintaro do mesmo jeito que ela, porque isso não parece certo, já que ela fica muito feliz quando pensa nele, embora não saiba exatamente o motivo dessa alegria. De repente, o próprio garoto surge na frente da garota, perguntando onde estão as outras. Ele repara que Noel tá chorando, mas ela finge que não é nada. Refletindo sobre seu amigo, a garota descobre que de fato ele é mais especial do que isso pra ela. Sendo assim, ela toma coragem pra dizer pro Shintaro que não vê ele só como um amigo, e depois de uma breve pausa dramática, ela considera que na verdade ele é o melhor amigo dela. Entretanto, antes de ouvir uma resposta, as outras garotas chegam, distraindo o rapaz. Nesse meio tempo, ainda confusa, Noel Izumi se pergunta se é certo considerar ele como seu melhor amigo. Quando anoitece, o ar-condicionado da casa do Shintaro acabou quebrando num dia absurdamente quente. Então ele e Toa usam a banheira para se refrescarem. Como o cara não parava de resmungar, o anjo lembra que o técnico vai vir amanhã consertar. E enquanto isso, dá pra essa banheira quebrar o galho. Ainda não convencido, Shintaro planeja sair para um lugar com ar-condicionado amanhã, porque o calor tá realmente sinistro. Outra coisa que fica quente por ali é o coração do rapaz, quando ele vê Toa balançando a camisola para ventilar um pouco. Hipnotizado pelas pernocas branquelas do anjo, Shintaro consegue recuperar sua mente e decide lutar contra a temperatura na agradável e fresca brisa noturna. Esperançoso, ele abre a porta da varanda, mas lá fora também tava muito calor. Do nada, Lily aparece no apartamento para dar aquela mordida de sempre no amigo, só que o cara tava fedendo depois de ter passado o dia inteiro sem um banho, fazendo a vampira desistir. Então Lilishka aproveita para se despedir da Toa e entregar um convite pros dois pro acampamento de verão do clube do ocultismo. Shintaro lembra que eles nem são membros desse clube, o que assusta a vampira, já que eles estão prestes a perder a viagem de amanhã, onde vai ter fonte termal e praia. De todo jeito, ela manda Shintaro ir, porque já convenceu as outras garotas dizendo que ele ia, mas ele deixa claro que isso não é o problema dele. Com isso, ela apela para uma birra extremamente irritante, até que Shintaro pergunta se lá tem ar-condicionado. Ao fazer essa pergunta, o garoto achava que iria para um daqueles acampamentos de verão normais onde os jovens vão, porém eles estavam prestes a se encontrarem num lugar que jamais imaginariam. Algum tempo depois, em frente a um prédio enorme, Shintaro e Toa olham para aquele arranha-céu como se fosse algo de outro mundo, enquanto o anjo questiona se é realmente ali o ponto de encontro. Shintaro dá uma olhada no informe e vê que é ali mesmo. De repente, uma policial aborda os dois, chamando eles pelo nome, pedindo para que os dois acompanhem ela. Sem saber o que tá acontecendo, os dois vão com a mulher e acabam parando dentro de um helicóptero, juntos das outras garotas do grupo. Chegando lá, Tsumi Hisui recebe os amigos e avisa que funcionários vão levar as malas de todos até a casa de veraneio. O grupo tá apavorado depois de ter descido do helicóptero, porque ninguém estava preparado para essa experiência. Tsumuji questiona quem é essa garota afinal, até que ela repara que o helicóptero tava com o nome da família dela, Tsurumi, essa família que é dona de um dos 4 maiores conglomerados de empresas do Japão. Lilishka acrescenta que já tinha falado isso antes, quando contou que o avô da Hisui é o chefe da Federação Kappa do Japão, que administra o país debaixo dos panos. Logo, 2 criadas pessoais da Hisui recebem os visitantes e afirmam descender de uma longa linhagem de elite Kappa que serve aos herdeiros do clã Tsurumi há gerações. O nome da garota de cabelo verde é Kujaku, enquanto a de cabelo azul se chama Aoi. A propósito, caso alguém não tenha notado, as duas são gêmeas. Em seguida, elas continuam um tour dentro da casa de veraneio e os convidados passam por um corredor repleto de empregadas. Tsumuji comenta que esse lugar é enorme, porém Aoi faz questão de mencionar que essa é a menor das casas do clã. Um pouco mais à frente, todos ficam encantados com o lago, que Kujaka afirma ter sido construído no período Edo por membros da família. Afinal, Kappa são deuses da água, e naquela época o clã Tsurumi usou sua experiência em irrigação para ganhar uma posição de prestígio no shogunato. No entanto, existe uma lenda triste por trás desse lago. Aoi conta que há muito tempo atrás, 2 apaixonados tentaram trocar seu Shikidorama por amor e poder conhecer o criador. Dizem que se 2 pessoas professarem seu amor à beira do lago, ficam juntos para sempre. Inocente, Shintaro pergunta o que é um Shirikodama, então as criadas ficam sem jeito de responder. Então amenizam ao dizer que é uma parte preciosa do corpo, localizada num lugar muito conhecido, se vocês me entendem. Em seguida, as gêmeas deixam os convidados à vontade onde eles vão dormir. Sem demora, Lilishka anuncia o início do acampamento de verão do clube de ocultismo, informando que todos vão participar de um importante evento após o jantar. Até lá, todos estão livres para fazer o que quiserem. Confuso, o pessoal lembra que não é nem a hora do almoço ainda, e que talvez fosse legal planejar algo em grupo, já que ninguém conhece nada desse lugar. Porém, Lilishka não fez questão de pensar em nada do tipo. Nesse caso, as criadas gêmeas surgem para criar atividades para os visitantes, chamando eles para uma luta de sumô no ringue oficial do clã.
clã. Kujako se posiciona para enfrentar o primeiro oponente, mas ninguém se prontifica. Então a empregada afirma que os Kappas são amantes de sumo desde os tempos antigos, e esse amor tá dentro da alma dessa espécie, assim como o Pepino. De toda forma, o grupo deixa essa oportunidade para a próxima, então Kujako chama todo mundo para visitar uma bela praia das redondezas, e caso estejam precisando de roupas de banho, a casa tem várias a oferecer. Empolgadas, Tsumugi e Noel correm para achar suas peças, até que Shitaro nota que tá boiando em frente às garotas e questiona pra criada onde ficam os trajes masculinos. Entretanto, ao descobrir que Shitaro é um homem, todas as criadas da casa ficam alvoroçadas e cercam o garoto como se ele fosse alguma espécie exótica de alienígena. Depois, na praia, Shintaro pelo menos conseguiu o calção de um dos conjuntos femininos, então podia ficar de boa. Falando sobre o que acabou de acontecer na casa, o garoto questiona se por acaso ele não tem traços e porte que dão a entender que ele é um homem. Então Kujako assume que foi precipitada, porque achou que o rapaz fosse uma daquelas garotas de família rica que são criadas como garoto. Aliás, ela acha impressionante o fato da senhorita Hisui finalmente ter feito amizade com um homem, o que sempre parecia impossível. Ainda, Kujako afirma que aquela garota será a capa número 1 do Japão em breve, e caso queira obter o Shirikodama da pessoa predestinada, ela precisa se manter pura. Em busca dessa pureza, Hisui foi criada cercada apenas de mulheres, mas agora parece que tem um rapaz na vida dela. Falando nisso, Shintaro pergunta se ele pode mesmo ficar ali afinal. De repente, Toa chega mostrando seu físico, junto da Noel e da Tsumugi, que tá um pouco mais contida no visual. Por último, Hisui é a mais recatada de todas. Tsumugi surta por não saber que iria pra praia com Shintaro, porque se soubesse teria feito dieta. Já Noel, que não tá nem um pouco incomodada com seu traje, chama o garoto pra jogar vôlei, mas ele recusa, porque vai assar uma carninha pra rapaziada, enquanto se pergunta como vai lidar com esse monte de mulher em volta. Lilisca surge de surpresa atrás dele, reclamando que o garoto tá tímido demais, mostrando seu traje perfeito pra uma vampira numa praia ensolarada. Noel não aguenta mais esperar e puxa Shintaro pelo braço pra ele jogar vôlei, então todo mundo se junta pra aproveitar a praia juntos. Em pouco tempo, Shintaro já tinha preparado a primeira leva de carne, que Toa separa em espetos pra dividir com o pessoal. O garoto faz questão de separar a parte da Angie e entregar pra ela, deixando a garota envergonhada, enquanto Noel comenta que foi engraçado ver ela assim que eles chegaram pra ver o mar. Toa ficou encantada com a visão infinita do oceano, e tendo escutado que é água salgada, ela se questionava quantos pacotes de sal foram jogados ali dentro. Ao assar um milho, o rapaz oferece pra Tsurumi, que toma um novo susto só de ter escutado uma voz masculina. Vendo isso, ele sente que precisa quebrar esse gelo que existe entre eles de alguma forma, então pergunta se pode chamar ela pelo primeiro nome, Hisui. Como resposta, a garota entra em combustão, parecendo que vai explodir, e Shintaro até tenta voltar atrás, mas a garota vai em frente e permite que ele chame ela desse jeito. Aliviado, o rapaz finalmente entrega o milho pra Hisui, que sai correndo contar pra Lilisca que nenhum garoto tinha chamado ela pelo primeiro nome antes, então bateu aquele nervosismo. Pouco depois, Shintaro tava bebendo sua água de boa, até que Toa chega com seu charme angelical pra se sentar ao lado dele. A primeira reação do cara foi oferecer um copo d'água nesse calor forte, enquanto Angie comenta não ter imaginado que o mar poderia ser tão lindo, com a umidade, a brisa e o cheiro de sal no ar, fora a sensação de andar descalça na areia. Ela já ouviu falar do mar, mas viver ao vivo essa experiência é totalmente diferente. Apesar de tudo, dá uma vergonha vestir biquíni, porque a garota sente como se estivesse só com as roupas íntimas. Durante o pôr do sol, todos os amigos deitam lado a lado na areia para celebrar o dia fantástico que tiveram juntos. Então as gêmeas criadas reaparecem para chamar todos para um banho nas águas termais antes da janta. No entanto, como a casa do veraneio só possui alas de banho femininas, Shintaro foi convidado a se limpar no poço do quintal, ou então ele pode tomar banho em horários diferentes aos das garotas, como depois do jantar. Tsumugi lamenta pelo amigo ficar isolado nessa, mas Noel já pergunta que horas ele vai dar aquela espiadinha nelas. Shintaro fica ofendido pela garota ter considerado que ele faria isso, então ela percebe que é sua cabeça de novo inventando coisas como se fossem normais na vida real. Depois de se banhar no poço, o rapaz até que não acha ruim, no final das contas. Então Lilisca aparece com o maiô que estava usando por baixo esse tempo todo apenas para mostrar o traje, fazendo o garoto se questionar por que diabos ela apareceu do nada só pra isso. Enquanto isso, Toa nota a textura diferente que a água termal tem, e as garotas explicam que faz bem pra saúde. O anjo nota que a fonte leva o nome da Hisui, então Lily explica que o líder Kappa criou essa fonte pensando no primeiro banho da Hisui. Apesar de todas estarem curtindo, Noel é uma Yuki Onna, por isso sua pressão baixa muito em temperaturas elevadas. Vermelha como camarão e cheia de queimadura, ela é alertada pra sair da fonte, enquanto fantasia que seria bacana ter o Shintaro tomando banho ali com elas. Tsumugi imagina a cena e entra em desespero só com a possibilidade, ao passo que a vampira do grupo avisa pra todo mundo lavar o cabelo bem rápido nessa água, senão ele vai ficar todo seco e desgrenhado por causa do sol e dos raios ultravioleta. Não ligando pra essa conversa, Tsumugi tá olhando os balões da Toa, enquanto ela mesma se sente mal pelos dela não serem do mesmo tamanho. Noel pergunta o que aconteceu com a garota, e ela se sente ainda pior ao ver que a comissão de frente da Yuki Onna também era bem maior que
que a dela. Como Tsumoji estava de olho nos melões dela, Izumi pergunta se ela quer dar uma encostada. Afinal, essa é uma tradição antiga. Percebendo o que se passa na cabeça da Tsumoji, Lilishka avisa a Hisui que ela não precisa se preocupar com o tamanho de nada, porque os Maoros dela vão crescer, e mesmo que não cresçam tanto, a vampira ressalta que coisas pequenas também possuem grandes sonhos. Como tava por fora, Hisui não entende nada do que a amiga tava querendo dizer. De repente, Toa nota um floco de neve no ombro dela, então todas veem Noel cansadas de não compreender como as coisas do mundo funcionam, o que altera seu estado de humor e começa a provocar uma reação na temperatura. Desesperada, ela questiona se os amigos, pelo menos, são coisas reais, então Tsumoji fica tentando convencer ela de que não tem nada de fictício nisso. Enquanto isso, Shintaro tá plantada esperando as garotas, que estão demorando pra voltar, até que as gêmeas surgem contando que decidiram ignorar o fato dele ser homem, portanto ele vai poder dormir ali, porque há muito tempo elas não viam a Hisui se divertir tanto. No entanto, caso qualquer coisa aconteça com a garota, elas têm seus pepinos preparados pra resolver a situação. Logo todos se reúnem de novo pra janta, e depois da refeição, bate aquele sono, então eles resolvem dormir. E mais uma vez, Shintaro foi colocado de escanteio na casa de veraneio por ser um garoto. Chateado com isso, ele se lembra que pelo menos podia ir na fonte termal depois da janta, então não perde tempo e parte pro segundo banho do dia. No entanto, Hisui já tava lá, então os dois se trombam e acontece a gritaria esperada. Porém, a garota deixa claro que ele não precisa ir embora, porque ela pode ir pro outro lado. Feito isso, Shintaro fica com medo das gêmeas verem essa cena, porém a Hisui tá enchendo a bola do rapaz, dizendo quanto a presença dele traz alegria pra todo mundo em volta, inclusive pra Lilishka. Sabendo quanto Hisui gosta da vampira, ele pergunta se ela entrou na escola por conta da Lily, mas na verdade ela recebeu uma profecia na época do fundamental. Certo dia, Hisui salvou uma senhora que estava se afogando, até que a senhora revelou que a capa deveria se colocar num ambiente com homens para abrir um novo mundo para ela. Como os capas levam muito a sério profecias relacionadas à água, Hisui desistiu de ir para um colégio só para garotas. Ela sofreu muito para se adaptar ao ensino médio, até que finalmente conheceu Shintaro e as garotas, e tudo mudou para melhor. Feliz com essas palavras, Shintaro volta para sua cama. Porém, no meio do caminho, as gêmeas forçam ele a lutar sumô, uma vez que ele quebrou sua promessa.